Mika Häkkinen vence o Grande Prêmio da Espanha. Coulthard Cruz é o segundo. A festa da McLaren. Ela volta a comemorar e volta a fazer uma dobradinha. As flechas de prata acertam o alvo. E Schumacher tenta descobrir o mistério da pontaria. Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Em Montreal, a Ferrari tenta repetir a festa de 98. Mas agora está valendo a liderança do Mundial. É hora de torcer por Rubens Barrichello, Pedro Paulo Diniz e a volta de Ricardo Zonta. Grande Prêmio do Canadá está começando agora, ao vivo, com Kleber Machado e Reginaldo Leme. Para você ligado na Globo, falamos ao vivo do circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, no Canadá. Circuito lotado, a presença do público enorme para prestigiar a 6ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1999. E você ligado na Globo vai acompanhar todas as emoções. Conferindo aí já o grid de largada, que tem Michael Schumacher da Ferrari na pole position. Ficou bem mais perto do alvo Schumacher, pela primeira vez pole, deixando Häkkinen na segunda posição. A segunda fila tem Irvine e Coulthard, abrindo a terceira fila, Rubens Barrichello com o carro da Stewart, Frentzen ao lado dele, mais um grande treino de Rubinho e a expectativa de uma boa corrida. Fisichella, Alesi, Trulli, Herbert estão completando as posições no grid até a 10ª colocação. São 22 carros largando nesta 6ª etapa do Campeonato Mundial. Uma etapa que pode definir um novo líder, caso aconteça a vitória de Mika Häkkinen e Schumacher não chegue na segunda posição. Wurz, Zanardi, 11º e 12º colocados. Depois, Ralf Schumacher e Damon Hill com a Williams e a Jordan. Mais uma fila com Olivier Panis da Prost, Jacques Villeneuve, o piloto da casa, o canadense da BAR. 17º lugar, Ricardo Zonta, bem próximo do tempo de Villeneuve, com o outro brasileiro, Pedro Paulo Diniz, largando com a Sauber na 18ª posição. Takagi da Arrows e Della Rosa, também da equipe Arrows, 19ª e 20ª posições. E na última fila, os dois carros da Minardi, com Luca Badoer e Mark Gene. Esse é o grid de largada do Grande Prêmio do Canadá. Schumacher marcou 1:19.298 com a sua pole position, 1:19.327 o tempo de Mika Häkkinen. Desde a largada, o duelo entre os dois líderes do Mundial. Michael Schumacher é o primeiro colocado na classificação, tem 30 pontos. Mika Häkkinen, 24 pontos, uma diferença, portanto, de 6 pontos entre o alemão da Ferrari e o finlandês da McLaren. A terceira posição no Mundial é de Ed Irvine com 21 pontos. Aparece na 4ª colocação o Frentzen com 13 e o David Coulthard tem 12 pontos ganhos, é apenas o 5º colocado. O brasileiro Rubens Barrichello com 6 pontos tem uma boa expectativa para conseguir mais pontos ainda no Campeonato Mundial. Pedro Paulo Diniz busca o seu primeiro ponto e Ricardo Zonta está de volta. Ele que participou do Grande Prêmio da Austrália, sua estreia na Fórmula 1, sofreu um acidente no treino lá no Brasil, ficou fora de 4 corridas e está de volta hoje com a sua BAR, o brasileiro Ricardo Zonta. Aí mais uma imagem do Rubens Barrichello, que novamente se coloca muito bem no grid, em 6 classificações, ele está sempre entre os 7 primeiros, normalmente entre os 5 primeiros, a posição que ele ocupa hoje é a 5ª no grid de largada. Nós vamos para a volta de apresentação. Começa a volta de apresentação do Grande Prêmio do Canadá. Um circuito que tem 4.421 metros. Os pilotos vão fazer uma corrida com 69 voltas. Aí está a volta de apresentação. Um circuito que tem uma reta longa, curvas de baixa velocidade, exige muito dos freios do carro, uma temperatura muito alta, na casa dos 30 graus, e a temperatura da pista já batendo em 43 graus. Uma corrida, como sempre, aqui no Canadá, que promete, e tem o Schumacher que é fera aqui com 3 vitórias. Reginaldo Leme. Boa tarde, amigo da Globo. É o Schumacher largando na pole pela primeira vez no ano. Surpreendeu as McLarens, quer dizer, o Häkkinen vem fazendo pole, agora dessa vez está fora, tá? Conseguiu ainda a primeira fila, então pode se esperar muito. É bom lembrar tudo o que aconteceu na largada do ano passado. O Canadá, a pista do Canadá é completamente diferente das outras nesse sentido. A reta
vem antes do box, não depois. Então os pilotos, quando largam, 150 metros depois, já tem uma curva para a direita, outra para a esquerda, outra para a direita. Quer dizer, tem uma chicane ali. E lembrando tudo que aconteceu ano passado, já que 9 carros já ficaram fora na largada. Com Schumacher e Hakkinen na primeira fila, Irvine e Coulthard na segunda. Vejam só o que vai dar essa segunda fila. O Rubinho muito bem na terceira com frente e também Fisichella e Alesi, que são pilotos agressivos na quarta fila. Tudo pode se esperar. Agora, lembre-se bem, é uma corrida que muito problema de freio vai acontecer, muito problema de motor, e quem tiver um ritmo aí bastante seguro, bastante controlado na corrida toda, tem grande chance de um bom resultado. Apesar do forte calor que faz em Montreal, os pilotos consideram que será possível fazer a prova com apenas um pit stop, uma parada para a troca de pneus. Vai ficar, conforme a estratégia de cada equipe, o número de paradas. A tendência é que a maioria opte por apenas uma parada, mas tem piloto que vai escolher a estratégia de 2 paradas no box para sair com o carro mais leve nesse começo de prova e tentar ganhar posições, facilitar as ultrapassagens e garantir uma certa vantagem na hora dos pitstops. Eles vêm completando a volta de apresentação e nós vamos daqui a pouquinho para a largada, para as 69 voltas do Grande Prêmio do Canadá. Schumacher chegou bem antes do Mika Hakkinen na sua posição de pole position, quebrando a série de 5 poles na temporada 99 do finlandês da McLaren. É Schumacher na frente, tem 3 vitórias no Grande Prêmio do Canadá, ele e Nelson Piquet são os grandes vencedores da prova no Canadá. Se o Schumacher faturar a vitória hoje, será a 3ª consecutiva e a 4ª da carreira do alemão, se tornando assim o maior vencedor no Canadá. Os últimos carros já vão alinhando. Vai começar o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, a 6ª etapa do Mundial que você acompanha ao vivo na Globo. Daqui a pouco passa a bandeira verde lá atrás do grid, mostrando que está tudo ok, acendendo-se as luzes vermelhas. As 5 ficam acesas, todas se apagam ao mesmo tempo e a largada acontece. Aí está a largada. Schumacher tenta pular na frente, Hakkinen ameaçou, Schumacher fechou a porta, Irvine busca largar bem, Fisichella faz uma boa largada, vai brigando pela 3ª posição, fechou a porta o Irvine e já tem gente fora. Já tem gente fora exatamente como previa o Reginaldo, lembrando a corrida do ano passado, logo depois da largada, já uma curva fechada de baixa velocidade e é muito provável o enrosco entre os pilotos. Aí o carro da Sauber do Alesi, o Trulli parece ter se envolvido também com o carro da Prost no acidente. A corrida prossegue, resta saber o que os fiscais vão determinar, se vão considerar que está tudo legal para que a corrida tenha a sua sequência, ou se a primeira largada será cancelada. Michael Schumacher manteve a ponta, ficou na 2ª posição Mika Hakkinen, Irvine, chegou para a 3ª, depois Fisichella. Reginaldo. O pior é que o Trulli, ao errar, atravessar a pista, ele foi pegar justamente o Rubinho, e tirar o Rubinho ali da pista, foi o que foi possível dele. Aí você vê um carro da Stewart e o Rubinho está fora, que o Trulli acabou tocando o carro do Rubinho e que o Rubinho está fora. Informação aqui no box da Stewart. Aparece um carro branco lá da Stewart, lá atrás, que é o carro do Johnny Herbert. Veja outra vez, o Rubinho está aqui por fora, ó. Tá bem aqui por fora o Rubinho, está fazendo a curva nesse instante. Olha, o Trulli roda e pega com a traseira da Prost a lateral esquerda do carro do Rubinho, manda o Rubinho para a brita. Pegou o Rubinho e o Alesi. Mais uma vez, por outro ângulo, ó. Lá no meio, saiu o Trulli, foi pra grama, voltou, pegou e fez um boliche lá. Pegou o Alesi, pegou o Rubinho. O Alesi tenta ainda voltar por aqui. Nesse momento a imagem é congelada. O Alesi está trazendo o carro. O Alesi vai ficar com muita dificuldade. O Rubinho vem trazendo o carro para o box para tentar ainda voltar à prova, mas evidentemente fica com a sua corrida muito comprometida e nós temos o safety car na pista. Safety car na pista, não é permitida a ultrapassagem nesse instante, fica todo mundo andando no ritmo do safety car. Tá aí o Wurz, o piloto da Benetton, que acabou também tendo problemas logo no começo da prova, e para os pilotos é aquela frustração, toda a concentração, a largada, e aí ela para a corrida logo na primeira volta com o safety car na pista, e mais uma vez você vai ter a imagem, ó. Aqui na primeira posição o Schumacher, vem bem por fora o Fisichella e o Trulli já está aqui atravessando, pegando o Barrichello, pegando o Alesi.
jogando carenagem para tudo quanto é lado. Ele fica com a roda direita absolutamente danificada, completamente fora da prova. E você vai ter agora mais uma imagem da largada, agora a bordo do carro. Vem aí com o carro do Alesi. Seria muito importante o Rubinho conseguir sair do box antes que eles completassem a primeira volta aí, porque aí o safety car obedeceria, pelo menos ele chegaria até o último colocado. Olha o replay aí de dentro do carro do Alesi. O Rubinho chegou a sair do carro aqui enquanto os mecânicos consertavam o carro aqui no box 18, mas agora ele está de volta ao cockpit e os mecânicos continuam trabalhando. Pois é, Bassão, era importante ele sair para pegar o último lugar da fila aí quando reiniciasse a largada. Teria ainda assim muito trabalho com muitos carros pela frente, mas pelo menos estava na mesma volta. Agora o ângulo do Damon Hill no carro da Jordan. Os pilotos vão completando mais uma volta, a segunda volta com o safety car. Schumacher, Hakkinen, Irvine, Fisichella, que largou muito bem, pulou da 7ª para a 4ª posição, depois Coulthard e Frentzen. O Coulthard é que acabou perdendo posições. Agora o safety car abandona a pista e eles vêm para valer. Agora volta a ter a competição no Grande Prêmio do Canadá, já tumultuado desde a sua largada, com um acidente provocado pelo piloto italiano Jarno Trulli, da equipe Prost. O Pedro Bassão, o Reginaldo Leme estão de olho ali no Rubens Barrichello, vendo se há ainda condição do piloto brasileiro voltar. Que faltou aquela dose de sorte para o Rubinho, largando na 5ª posição, com condições de fazer uma boa prova numa pista que ele gosta. Afinal de contas, aqui ele conseguiu a 2ª posição em 95 e acaba sendo aí atropelado pelo Trulli, que foi para a grama e fez o estrago. E com toda a corrida muito bem planejada, ele fez o 2º tempo do warm-up, o Johnny Herbert fez o 3º, quer dizer, o carro estava em boas condições. Agora finalmente saindo o Rubinho para a pista, mas lógico, bastante atrasado. Vai tentar fazer aquela corrida de recuperação, aquela corrida de garra, mas fica evidentemente com a situação muito complicada. O Zonta acabou ganhando boas posições na largada, pulou aí para a 13ª. Foram 3 carros acidentados, o problema com o Wurz, e ele pulou lá da 17ª para a 13ª posição. Completa a 3ª volta Michael Schumacher, passando 1.4 à frente do Hakkinen, com Irvine em 3º, Coulthard em 4º, Fisichella em 5º, Frentzen em 6º. E aí o carro da BAR do Ricardo Zonta também com problemas, abandonando a prova. Ganhou 4 posições logo no começo, beneficiado pelo acidente lá na frente, só que a sorte não sorriu por muito tempo com o Zonta. Aí ele dá uma escapada. Essa curva é uma curva difícil, é a curva que traz para a reta dos boxes. Eles vêm em alta velocidade e qualquer escapada, qualquer erro do piloto, o carro vai para o muro, como foi, arrebentando ali com o pneu traseiro direito do carro do Ricardo Zonta. Na sua volta, a Fórmula 1 acaba ficando fora logo também no começo da prova, o Ricardo Zonta. O Pedro Paulo Diniz ocupa agora a 10ª posição. O Diniz que está com a equipe rendendo até que vem neste final de semana aqui no Canadá. A Sauber andando bem, principalmente pela pilotagem bem agressiva que tem aqui no Canadá, o Jean Alesi. E agora é a vez da Williams ficar fora. Um começo de prova tumultuadíssimo, Zanardi ali com problemas, um começo de prova complicado, dando mesmo a pinta de que aquela corrida para muita resistência de equipamento e de piloto. Aliás, nada normal isso acontecer no Canadá, é realmente assim. Você vê muitos carros já saindo fora, e isso vai ainda acontecer bastante. Quer dizer, principalmente o Diniz, que ocupa a 10ª posição. É o único carro da Sauber na corrida, porque o Alesi também teve problema naquele toque com o Trulli. Safety car de novo na pista, isso por causa do carro do Zonta, é claro. Vocês viram que ficou parado ali na entrada da reta dos boxes. É um lugar bastante complicado. Está aí a aérea, a mulher do Mika Hakkinen. Quer dizer, a corrida, para variar, no Canadá, bastante tumultuada e todo mundo aí tem chance de marcar ponto. Aí o erro do Alessandro Zanardi também veio para a caixa de brita, tentando voltar com a Williams. Zanardi que deu uma declaração interessante. A Williams conseguiu, no grid de largada, a 12ª e a 13ª posições. Ele disse, olha, para o nosso atual momento é isso mesmo que dá para fazer. Quem diria que um dia a Williams teria um piloto declarando que 12º e 13º é o que dá para fazer. Safety car continua na pista. O Rubens Barrichello, é sempre bom lembrar, depois de ter sido ali abalroado pelo Jarno Trulli, foi para o box, voltou, está aí passando o Barrichello, está na última posição, claro, mas a entrada do safety car pelo menos vai colar o Barrichello
lá no grupo, ele vai estar no grupo, e aí vai ser retirado o carro do Ricardo Zonta, que bateu numa posição que é perigosa para os pilotos, e ele tem que ficar fora daquele local, por isso a corrida novamente com o safety car. Sem dúvida, esse segundo safety car beneficiou o Rubinho, sem dúvida nenhuma. Não pode ultrapassar, mas como todos estão em baixa velocidade, todos se juntam, os carros se juntam. E ele está uma volta atrás, não chegou a ficar 2 voltas atrás. Quer dizer, levando-se em conta que é uma corrida bastante longa, sob calor forte, causando problemas de freio, de motor, e ele, se o carro continuar rendendo bem como rendeu no warm-up hoje pela manhã, repito, ele fez o segundo tempo e o seu companheiro Johnny Herbert fez o terceiro, ele vai lutar por pontos. Nós já temos 4 pilotos fora da prova. Ricardo Zonta, Alexander Wurz, Jean Alesi e Arno Trulli. 4 pilotos, portanto, com 4 voltas completadas, 2 delas com a presença do safety car na pista. O Rubinho está ocupando a 18ª posição, uma volta atrás dos companheiros. São 64 voltas para o final da prova, 69 voltas no total. Você tem aí mais uma imagem da largada, olha como o Trulli vem atravessando, e aí o piloto que toma a pancada, no caso os 2 pilotos, o Alesi e o Barrichello, eles não têm absolutamente nada para fazer. Ainda o Alesi quase pega uma Jordan, a Jordan do Frentzen, que passava por ali. Ele já vai aparecer ali da grama e pegando justamente o Rubinho, e depois ainda levou no caminho o Jean Alesi. Belo estrago fez o italiano Jarno Trulli. Trulli que vinha buscando ganhar posições depois da sua largada e acabou atrapalhando a vida de todo mundo, ele que largou na 9ª colocação. Você está vendo aí por todos os ângulos, exaustivamente tirando as dúvidas sobre o acidente. Aí o Alesi, claro, com uma cara de pouquíssimos amigos, quase de nenhum a essa altura, ele que sempre se dá bem aqui no Canadá, gosta da pista no Canadá, vinha pilotando do jeitão dele, agora recebe um consolo, ele que fez 35 anos, está conversando exatamente com o Alain Prost, são 2 franceses ali batendo um papo. O Alesi fez 35 anos anteontem. Olha a festa que o Trulli arrumou para ele. Você vê como são as coisas. Ele é grande amigo do Prost, foi um carro Prost do Jarno Trulli que o tirou da corrida, e o Alesi realmente tinha a chance de fazer talvez a melhor, com certeza a melhor corrida deste ano. Ele estava largando na 4ª fila, andou muito bem em todos os treinos, e é uma pista da qual ele gosta realmente. Foi a única vitória que ele conseguiu na vida, foi aqui no Canadá, em 96, correndo com Ferrari. Em 95, perdão. Quanto ao Rubinho, Kleber, a equipe Stewart não informou exatamente o que foi trocado no carro. O fato é que trocaram-se os pneus e houve um dano também na parte lateral do carro do Rubinho. Acabou sendo uma pancada não leve do Trulli em cima do Rubinho, leve no sentido da segurança do piloto, mas para o carro, uma batida que provoca estragos. Essa corrida de 95, a que o Reginaldo se referiu, vencida pelo Jean Alesi com a Ferrari, teve justamente o Rubinho, na época na Jordan, com a 2ª posição. Uma das 2 vezes que o Rubinho chegou em 2º lugar na carreira dele, a outra foi em Imola. Agora o safety car vai abandonar a pista, daqui a pouco, talvez mais uma volta, para que outra vez eles voltem. Toda a preocupação é com o carro do Ricardo Zonta, que acabou batendo, ficando ali na entrada da reta dos boxes. Você vai tendo aí uma imagem aérea do circuito Gilles Villeneuve, um circuito que é considerado uma mistura, né? Tem trechos que ele parece realmente um autódromo, um circuito permanente como ele é, e às vezes tem coisa de rua, e aí o Trulli discutindo com alguém. Está discutindo, indo embora depois da lambança que ele fez, sai balançando a cabeça o Trulli. Você viu a imagem do italiano depois da batida. Mas o circuito aqui tem alguns trechos que lembra um circuito de rua, é um circuito muito pouco usado, então ele é sujo, ele muda, ele atrapalha a vida dos pilotos. Ainda hoje, depois do warm-up, do treino de aquecimento, o David Coulthard reclamava da sujeira da pista, o que provoca as dificuldades para os pilotos que andam muito pouco aqui, é uma vez por ano mesmo, e cada vez encontrando uma pista de um jeito. Não dá nem para treinar. Você viu o Trulli reclamando ali? Na verdade, o Trulli, ele fez a lambança, mas não fez de propósito também, ele não estava tentando ganhar posições pela grama, não. Ele saiu para a grama para não bater no carro do Frentzen, na Jordan, que estava à sua frente, muito devagar. Ele saiu, se passar de novo aí o replay da largada, você vai ver que ele tem que sair de uma hora para outra, sai para a esquerda, para a grama, e na grama o carro perde totalmente a aderência, aí ele já vem de lado.
para pegar primeiro o Rubinho e depois o Jean Alesi. O circuito do Canadá é muito parecido com o circuito da Austrália, que também fica dentro de um parque. A diferença é que, embora a média seja um pouco mais baixa, o circuito do Canadá tem trechos muito mais velozes que aquele de Melbourne. E isso é muito curioso, porque ao mesmo tempo que tem trechos mais velozes e a média acaba sendo mais baixa, isso quer dizer que as freadas são muito fortes. E por isso o problema de freio é crítico. Sai o safety car. Sai o safety car, novamente a corrida está valendo, vem o Michael Schumacher para completar mais uma volta, passa o Schumacher, ele na liderança completou agora a 7ª volta, com Hakkinen, Irvine, Coulthard, Fisichella e Frentzen, são os 6 primeiros colocados. Você vê que o Rubinho já é o último da fila, mas já no grupo lá, é o último carro branco da fila. Tá brigando ali com o Zanardi, que está à frente dele, à frente do Zanardi o Panis, o Rubinho agora vai para cima, até pela estratégia que aparentemente foi elaborada pela equipe, a informação é de que o Rubinho vai fazer 2 paradas, ele está com o carro mais leve e vai tentar pisar fundo e ganhar as posições necessárias para, de repente, contando aí com o que acontece na prova, com os imprevistos da prova, o Barrichello pode conseguir até chegar à zona de pontuação. Aí tem que acelerar muito, pisar muito, vale ali a sua torcida para o Rubens Barrichello, vale sua torcida para o Pedro Paulo Diniz, que ocupa agora uma 9ª posição. Se o fim de semana estiver bom mesmo para Sauber, como dá a impressão de que pode estar, o Reginaldo dizia agora há pouco que o Alesi tinha tudo para fazer a melhor corrida dele do ano, a melhor corrida da equipe, porque o carro está rendendo bem aqui no Canadá. Vamos ver como se comporta também o Pedro Paulo Diniz. O Coulthard está na 4ª posição, perseguindo o Irvine. Ficam Ferrari, McLaren. Schumacher em primeiro, Mika Hakkinen em segundo, o Ed Irvine em terceiro e o David Coulthard em quarto. O Coulthard parece a fim de botar uma pressão ali para cima do Ed Irvine. Na 5ª posição, um pouco mais para trás, ficou o Fisichella com a Benetton. A 6ª posição é de Frentzen com a Jordan. Depois Herbert, aí na 7ª posição o Herbert, o companheiro do Rubinho com a Stewart. Em 8º, Ralf Schumacher. Em 9º, Pedro Paulo Diniz. E o 10º colocado é o Jacques Villeneuve com o carro da BAR. São os 10 primeiros. Barrichello segue na 18ª posição. Tentando ali deixar o Zanardi para trás. Colado no Zanardi também. À frente deles, o Panis. Você vê mais uma vez os 6 primeiros colocados neste grande prêmio do Canadá de Fórmula 1. Com 8 voltas completadas. Uma viagem em busca do passado. O cantor Daniel vai a Portugal e tenta localizar os parentes que não conhece. Você vai ver hoje no Fantástico. É bom observar, Kleber, o rendimento do carro do Herbert, que é companheiro de equipe da Stewart, companheiro do Rubinho, porque o Herbert está muito bem, está partindo para cima do Frentzen. Se a batida no carro do Rubinho, vocês lembram que ele ficou bastante tempo no box. Se não mexeu nada em termos de suspensão, em termos de equilíbrio do carro, olha, de o carro continuar rápido, vai ser uma grande corrida do Rubinho. Você vê aí a imagem dos pilotos fazendo essa última perna da chicane que traz para a reta dos boxes, como eles vão lá fora naquele cimento, passam lambendo o muro, riscando o muro. Foi onde acabou batendo o Ricardo Zonta no começo da prova. É um momento de tensão na corrida, para quem fica vendo. Ah, não vai dar, e dá. Imagina para os pilotos lá dentro como eles vêm para sair rasgando na reta dos boxes. Aí a equipe Ferrari acompanhando a prova. Do outro lado, o pessoal da McLaren. A diferença que o Schumacher vai construindo é boa, 1,581. O Mika Hakkinen fica ali na perseguição. Do Hakkinen para o Irvine, 2,355. E o Coulthard está colado no Irvine, 262 milésimos, você está vendo aí a imagem. São os pilotos da McLaren buscando a aproximação contra os pilotos da Ferrari. Nesse momento, o Coulthard mais próximo do Irvine do que o Hakkinen do Schumacher. Schumacher é um piloto que, olha como deu uma errada ali, o Irvine quase conseguiu emparelhar o carro. O David Coulthard, bem no grampo aqui do circuito Gilles Villeneuve. Schumacher gosta muito desta pista, leva sorte e tem competência para pilotar aqui no Canadá. Vai precisar dessa mesma competência o Ed Irvine para segurar o Coulthard, que vem cheio de vontade. Como o Herbert vai tentando também se aproximar do Frentzen. Passa o Schumacher, ele aumenta a diferença para o Hakkinen para 1,7. O Irvine na terceira posição, com o Coulthard colado nele.
Fisichella e Frentzen completam os 6 primeiros. E temos então 3 duelos aí nas 3 primeiras posições. O Hakkinen buscando se aproximar do Schumacher, não deixar o Schumacher escapar. O Coulthard tentando pressionar o Irvine. O Fisichella já com um pouco mais de tranquilidade em relação ao Frentzen, que parece a essa altura mais preocupado com o carro da Stewart, do Herbert, que vem tentando se aproximar. Schumacher faz a volta mais rápida. Essa volta que ele fez, a 10ª volta, 1:23.976. A volta mais rápida do Michael Schumacher, que dá uma tranquilidade toda especial para a equipe Ferrari. Venceu 3 vezes aqui no Canadá, a primeira vez em 94, quando ele foi campeão do mundo com a Benetton, e nos 2 últimos anos ele venceu aqui, já com a Ferrari, inclusive na prova de 97, aquela prova que acabou não tendo o seu final pelo acidente sofrido pelo Olivier Panis. Panis fraturou as pernas, inclusive no acidente, e a corrida foi interrompida com a liderança do Michael Schumacher e a vitória dele. A movimentação nos boxes, Pedro Massan. Olha lá do Ricardo Zonta, aquele muro ali realmente é perigoso. Ó, eu tava atrás do Rio, tava andando atrás sem puxar nada, tava só esperando a hora de atacar. E meu carro tava bom, quando eu pisei um pouquinho no acelerador para sair da curva, era como se tivesse o pneu furado. O carro foi completamente saindo traseira e deu no muro. Então talvez eu tenha cometido erro, mas a saída traseira que deu foi alguma coisa muito estranha. Saiu o Ricardo Zonta, piloto da BAR, que não deu muita sorte nesse fim de semana, e há pouco o Alesi também saiu do box da Sauber, muito irritado com o Trulli, lembrando do ano passado, né? Dizendo que, de novo, a mesma coisa, acidente com o Trulli, e ele, irritado demais, o piloto Jean Alesi. Eu também, quando vi o acidente do Zonta, imaginei que por causa do carro da frente, que agora ele diz que é o Damon Hill, ele perdeu a pressão, quer dizer, e tirou o pé, perdeu a traseira com aquilo, porque todo mundo passa muito perto do muro. Mas pode realmente ter furado um pneu antes e que jogou a traseira contra o muro. Pode também ter acontecido. Ricardo Zonta, que foi apresentado sexta-feira ao circuito do Canadá. Nunca havia corrido aqui em Montreal. Até que fez um bom trabalho na sexta-feira, conseguiu terminar o treino livre na 6ª posição. Aí no sábado eles da equipe BAR acabaram se desencontrando ali no acerto do carro. E eles vinham em boa prova, ele em boa prova, e o Villeneuve está ocupando aí a 10ª posição. O Villeneuve, esse sim, conhece muito o circuito, é o piloto da casa. Ocupa a 10ª posição. O Barrichello continua aí em 18º, tendo dificuldade para ultrapassar o Zanardi. Acaba perdendo muito tempo nas pretensões do Barrichello, claro, ali nessa 18ª posição, até porque ele tem que tirar a diferença de uma volta em relação aos outros pilotos. Mas para você ter uma ideia, Kleber, o Barrichello está virando em 1:23.7 e quem está na frente dele, o Zanardi, vira 25, o Gene vira 26, o Panis 26, o Takagi 24, o Badoer 24, o De La Rosa 24, o Damon Hill 23,9 ainda acima dele, o Villeneuve 24, quer dizer, o Barrichello está virando o tempo do 8º colocado, que é o Ralf Schumacher. Então é ele começar a se livrar aí de quem está à frente, realmente a diferença dele já está diminuindo. Não diminui em relação, veja bem, diminui um pouco em relação ao Zanardi, que está imediatamente à frente dele, mas ele está tão rápido que ele está diminuindo em relação ao grupo que está ali na frente. O que é importante para ele ir recuperando, está com o carro realmente num bom rendimento. 1,5 segundos quase, ele está andando mais rápido do que o Zanardi. E o Hakkinen agora com 1:21.952 faz a volta mais rápida da prova, a 13ª volta, dando a resposta ao Schumacher, que agora há pouco fez a volta mais rápida. É o Mika Hakkinen buscando se aproximar, mas a diferença a essa altura é de 2,1, a vantagem que o Schumacher tem em relação ao Mika Hakkinen. O Coulthard fica meio segundo atrás do Ed Irvine. Schumacher, Hakkinen, Irvine, Coulthard, Fisichella, Frentzen continuam sendo os 6 primeiros. Com o Herbert buscando uma aproximação ali ao Frentzen, está menos de 1 segundo atrás do Frentzen, o Johnny Herbert, ocupando a 7ª posição. Diniz segue em 19º. O Diniz está 2 segundos atrás do Ralf Schumacher. E tem o Villeneuve
tentando pressionar o Diniz. Villeneuve, querendo fazer bonito em casa, está buscando ali brigar com o Diniz pela 9ª posição. Aí o Schumacher com 2.1 à frente do Mika Häkkinen. O Coulter é que vai para cima do Ed Irvine. Vem de novo, buscando chegar. Meio segundo no cronômetro. A diferença. Schumacher completou 14 voltas e agora faz 1:21.7 no momento em que sente a presença do Mika Häkkinen. O Mika Häkkinen acelera numa McLaren. O Schumacher responde na Ferrari. O duelo vai ser bonito até o final da prova, porque o Schumacher, claro, não vai dar moleza, não vai permitir fácil a ultrapassagem, não vai querer nem deixar o Mika Häkkinen se aproximar. Aí fica de novo aquela expectativa. E na hora das paradas no box, quem vai trabalhar melhor? Vai trabalhar melhor a Ferrari, que é uma equipe eficientíssima no trabalho de boxe. A McLaren vai dar o troco hoje e vai mostrar que também sabe fazer um trabalho rápido de pit. Essa é a grande chance do Häkkinen de chegar na frente do Schumacher, ou ele tem carro na pista para chegar e complicar a vida do alemão. Com um fim de semana meio complicado o Mika Häkkinen, ele errou muito nos treinos, não costuma dar sorte aqui no Canadá. Em 7 participações que ele já teve no Grande Prêmio do Canadá, só uma vez ele terminou a prova e ainda assim terminou na 5ª posição. Schumacher completa a 15ª volta. Ele lidera o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Cerveja Antártica. Onde tem festa, tem Antártica. Schumacher, Häkkinen, Irvine, Coulter, Fisichella, frente sem os 6 primeiros. Diniz é o 9º colocado. Além o problema no pneu traseiro direito do Damon Hill, ele vai abandonando a prova. Tá fora o Damon Hill. A roda com problema, ele abandona. Completamente bamba ali a roda do Damon Hill, ó. Vê se ele vai bater. Ó, escapou, bateu e aí arrebentou com tudo. Quase o mesmo, praticamente o mesmo acidente que aconteceu com o Ricardo Zonta. E lembre-se que o Zonta disse que aconteceu exatamente porque o Rio estava à frente dele. Quer dizer, ali todo mundo bate mesmo, tem muita gente que bate. A posição do Rubinho na corrida que é muito interessante. O Rubinho já ultrapassou vários pilotos. Agora, no computador, ele continua na 18ª colocação, agora vai para 17º, porque vai ultrapassar o Damon Hill, que estava uma volta à frente dele. Então, ele já ultrapassou o Gênio, o Zanardi, o Panis, o Badoer, o Takagi e o De La Rosa. Só que ele continua, na verdade, atrás desses no tempo. E no computador ele é apresentada a classificação dele no tempo. Tanto que ele estava 86 segundos, quer dizer, 1:26 atrás do Gene, do Zanardi. Só que o Zanardi superou o Gene, quer dizer, agora seria atrás do Gene. E essa diferença já caiu para 71. Quer dizer, na verdade, 1 minuto e 11 segundos. Barrichello que ocupa então a 18ª posição, mas está com uma volta atrás. E aí dando a impressão que está um pouco lento o Barrichello. Está lento, com problemas o carro de Rubens Barrichello. Que gosta aqui do Canadá, ele disse que sente um clima muito bom, ele gosta do ambiente, da paisagem do Grande Prêmio do Canadá. Só não contava com aquela deslizada do Jarno Trulli. E aí vai voltando para os boxes o Rubens Barrichello. Vamos ver qual vai ser. Pelo jeito já vai para a garagem, vai abandonar a prova. O Barrichello deve estar irritado, estava com boa confiança para essa prova e acaba tendo problemas. Barrichello que às vezes detecta um pequeno problema na equipe Stewart, que a evolução da Stewart talvez não acompanhe a das outras equipes, que as outras equipes vêm tentando apresentar novidades. E a Stewart está melhorando, está fazendo o trabalho dela, mas sem grandes novidades. Será que isso pode atrapalhar o caminho da Stewart? Ou agora com essa negociação feita, a Ford comprando a equipe do Stewart, Reginaldo, a tendência é investimento para vitórias? Sem dúvida o investimento vai ser muito maior, a Ford não entraria para perder, ela que é a fábrica que tem o motor com o maior número de vitórias na Fórmula 1, tradição de vitórias, 174 vitórias. Olha, vocês podem esperar uma melhora sensível para o segundo semestre
que realmente a equipe vai dar um pulo. O que vinha acontecendo agora é que a equipe começou muito bem o ano, porque se preparou bem, fez um carro bom, lançou o carro mais cedo do que as outras e treinou bastante, só que ela não desenvolve com a mesma rapidez que uma McLaren, que uma Ferrari. Então, enquanto a Ferrari, a McLaren, ou digamos até a Benetton e a Jordan evoluíram mais rapidamente, alcançaram, no caso da Jordan, no caso de outras equipes, alcançaram a Stewart, a Ferrari e a McLaren já estavam à frente, alcançaram e a Stewart ficou um pouco parada. Quer dizer, ela continua desenvolvendo, mas não com a mesma rapidez. Isso vai mudar, sem dúvida nenhuma, para o segundo semestre. Quinta-feira a Ford anunciou a compra da Stewart por 160 milhões de dólares. Olha, Kleber, você viu ali a bandeira vermelha e listrada vermelha e amarela, sinalizando que está derrapando muita pista ali, quer dizer, pode ser areia, pode ser óleo, pode ser o que for. Foi onde o Zonta bateu, o Rio bateu, e olha, alguém vai abater ali ainda. Essa pode até ser decisiva para a corrida, porque pode ser entre os primeiros colocados. O que o David Coulthard dizia hoje, depois do treino de aquecimento, é que a grama que tem em volta do circuito, às vezes a grama se escapa e acaba indo para aquele ponto, e isso torna a pista, o asfalto, escorregadio. Schumacher, Hakkinen, Irvine, Coulthard, Fisichella, Frentzen são os 6 primeiros colocados. Depois nós temos Herbert, Alf Schumacher e Pedro Paulo Diniz, que ocupa a 9ª posição. Você está vendo a classificação do Diniz, ele continua se mantendo à frente do Villeneuve. O Villeneuve ensaiou uma pressão sobre o Diniz, ele conseguiu se defender bem e agora fica ligado no Ralf Schumacher, para ver se consegue chegar e dar uma pressionada no Schumacher. Nós já tivemos Damon Hill, Barrichello, Zonta, Wurz, Alesi e Trulli abandonando a prova aqui no Canadá. Schumacher completa a 19ª volta. 19 voltas completadas por Michael Schumacher e o Pedro Bacenta no box. Rubinho Barrichello aqui no box. Rubinho, o que o Trulli fez? Eu tenho até que me acalmar para não falar besteira, mas foi uma manobra estúpida mesmo, porque eu tô ali, o Coulthard fechou um pouquinho, tirei o pé, tem um carro rápido, vou lutar pelo pódio. Você vê, o carro estava totalmente quebrado agora, não tinha nenhum pedaço do lado, estava totalmente torto, ainda dava para fazer as ultrapassagens, mas aí o pedal de freio começou a baixar, porque o carro está totalmente torto. Mas alguém chega e me tira ele freou como se fosse uma classificação, era a primeira volta de corrida, não tem nem o que comentar. Eu espero que haja um pênalti para isso, porque ele tirou não só eu como a Alesi da prova. No passado também ele provocou um acidente, né? Exatamente, então eu espero que essa coisa seja revista. Aí o Rubinho muito irritado com o olhar no Trulli, que acabou provocando acidente na largada. A única coisa que o Rubinho precisa ver é realmente a imagem, isso ele faz, normalmente os pilotos fazem, e ainda ele é muito atencioso, quando ele volta para casa vai ver a imagem. O que ele vai reparar é que realmente o Trulli teve que sair de trás de uma Jordan, a Jordan do Frentzen. Você vê aí de novo como ele tem que sair atrás do carro amarelo, vai para a grama e ali ele perde o controle do carro. O acidente logo na primeira curva da corrida, o Trulli indo para a grama, vindo para a pista depois já totalmente desgovernado e atingindo o Rubinho e também o Alesi. É uma situação muito ruim para o Rubinho, para o Alesi ser tirado da corrida realmente na primeira volta, sabendo que tem um carro competitivo. A única coisa que é discutível é o seguinte, não foi uma freada do Trulli como o Rubinho pensou, e tem que pensar mesmo. Ele está no carro dele com aquele campo visual limitado para frente e de repente vem alguém do lado dele e bate. Considerando inclusive uma freada de classificação, quer dizer, aquela freada que você está fazendo para tirar tempo, que você vem com tudo, com o pé embaixo, e o Rubinho argumentando que não era para fazer isso numa primeira curva de uma prova. E o Reginaldo aí argumentando que a saída para a grama do Trulli é que traz o piloto da Prost para dentro da pista e arrebentando com tudo. Schumacher continua na primeira posição. Michael Schumacher em primeiro, em segundo, Mika Hakkinen, em terceiro, Ed Irvine. A quarta posição de David Coulthard. O Irvine conseguiu respirar depois da pressão do Coulthard. O Coulthard chegou a andar meio segundo, 4 décimos atrás do Irvine. Agora o tempo já é de 1.6. Consegue um refresco. O irlandês
da equipe Ferrari. Schumacher e Hakkinen, eles completam a volta de número 21. Passa agora o Irvine e vem o Coulthard logo na sequência. São os 4 primeiros. Fisichella completa agora a sua volta, a 21ª, com o Frentzen na 6ª posição. Nessas 6 posições, sem alteração, eles vão se mantendo. A diferença de Schumacher para Hakkinen sobe um pouco, 2,8. É o Schumacher pisando fundo com pista livre, fazendo prevalecer a sua capacidade de pilotagem, e o Mika Hakkinen procurando não perder o contato com o Michael Schumacher. Hakkinen que está na briga pela liderança do campeonato, e aquela luta particular dele para conseguir um bom resultado e espantar esse azar que ele costuma ter aqui no Canadá. São 7 provas disputadas, 6 abandonos e um 5º lugar. É pouco para um piloto que o ano passado se consagrou como campeão mundial. Passaram ali pelo grampo o Irvine e o Coulthard. Agora fez a curva, você viu, o Fisichella. Voltando a acompanhar o líder da prova, que faz a tomada aqui para a reta dos boxes e vai completar mais uma volta. Passou o Schumacher, passa o Hakkinen, diferença de 2,6. É o Hakkinen tentando com muito esforço e tirando 10º a 10º a vantagem que tem o Schumacher. Para isso faz a volta mais rápida da prova, 1,21,272. Na volta de número 22, o Mika Hakkinen marca o melhor tempo da corrida até agora. Depois de 22 voltas, a classificação apontando esses 6 primeiros: Schumacher, Hakkinen, Irvine, Coulthard, Fisichella, Frentzen. Depois nós temos Herbert, Ralf Schumacher, Pedro Paulo Diniz e Villeneuve. Pedro Paulo Diniz está 3 segundos atrás do Ralf Schumacher e 2,4 à frente do Jacques Villeneuve. Está numa posição confortável em relação a quem vem atrás e buscando a aproximação ao piloto que está na 8ª posição, o Ralf Schumacher da Williams. Pedro Paulo Diniz, que tem a estratégia preparada para a prova de fazer uma parada nos boxes apenas. Nós vamos chegando a 22 voltas e ninguém ainda foi para o pit. Em 22 voltas, o Ralf Schumacher vinha virando sempre melhor que o Diniz, e dessa volta agora se inverteu. O Ralf virou 1,23,8 e o Diniz 1,22,7. Vamos torcer para que seja já o que o Diniz imaginou até que poderia acontecer, que o carro dele fosse melhorar muito depois das 15 primeiras voltas da corrida. Se melhorou, ele realmente vai partir para cima do Schumacher, do Ralf Schumacher, e até se livrar do Villeneuve, porque o Villeneuve vinha chegando nele, mas também já não está virando tão bem. Aí a resposta do Schumacher para cima do Hakkinen, 1,20,920. É a briga particular dos 2 líderes do Mundial. O Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Real Master do Banco Real. Isso é importante. Aí o primeiro carro que vai para o box é o Pedro de la Rosa, o piloto espanhol da Arrows. É o primeiro que vem para o pit na 23ª volta. O trabalho da Arrows, passando de 10 segundos. E aí perde muito tempo o Pedro de la Rosa. O carro travou. O carro travou depois de pneus trocados, abastecimento feito. O carro fica travado e aí absolutamente comprometido o pit stop do Pedro de la Rosa. Você volta à pista com o Schumacher e o de la Rosa ficou no box. Schumacher completa a 24ª volta e passa 3,2 à frente do Hakkinen. É impressionante como de repente ele consegue aumentar essa diferença que estava em 2,6, ele leva para 3,2 e aparentemente sem nenhum problema para ninguém. Não tem carro na frente, não tem nada. Aí vem o Herbert. A estratégia do Rubinho era exatamente a de 2 pitstops. E aí o Herbert vem para o primeiro, deve ter adotado então a mesma tática do Rubens Barrichello de fazer 2 paradas. O piloto inglês Johnny Herbert da Stewart. Uma parada bem feita da equipe, ele volta para a pista. Ocupava a 7ª posição o Herbert quando foi para o box. Michael Schumacher com 30 pontos e 2 vitórias na temporada. Começa o ano mostrando uma força muito maior da Ferrari para brigar pelo título contra a McLaren.
Até agora em 5 provas, 2 vitórias do Schumacher, 2 do Hakkinen e 1 do Irvine. São, portanto, 3 vitórias contra 2 da Ferrari neste combate com a McLaren. Com certeza nem a Ferrari esperava chegar nesse ponto do campeonato, nessas condições. Normalmente a Ferrari começa o ano por baixo e reage no segundo semestre. Esse ano, olha só, ela deu sorte de começar ganhando mesmo sem merecer. Foi aquela vitória ocasional, digamos assim, do Irvine na Austrália. Com isso, a equipe ganhou tempo para ir se acertando, enquanto a diferença técnica em relação à McLaren diminuía. A McLaren que começou, como sempre, com o melhor carro. Foi diminuindo bastante e hoje há um certo equilíbrio. Em algumas pistas, a Ferrari já é melhor do que a McLaren. Em outras, a McLaren é melhor. Você estava com a imagem com a câmera colocada a bordo do carro do Ralf Schumacher. O Ralf Schumacher que é a bordo do carro do Frentzen. O Frentzen que é o 6º colocado. O Harald Frentzen que ocupa a 6ª colocação. Ele está atrás do Fisichella. E o Fisichella está com um rendimento melhor. Eu falava do Ralf Schumacher para posicionar o amigo ligado na Globo sobre a diferença entre Ralf Schumacher e Pedro Paulo Diniz. O Pedro Paulo Diniz chegou a diminuir a sua diferença em relação ao Ralf Schumacher, chegou a bater em 2,7 a diferença. Agora o Ralf voltou a ter um pouco de rendimento bom, mas o Diniz continua na briga ali com o Ralf e vai se distanciando do Villeneuve. A diferença já teve em 2,7, agora vem para 2,6. O Diniz vai conseguindo manter ali a sua posição sem maiores problemas. O Schumacher completa a 26ª volta e foi quase 4 segundos de vantagem para o Mika Hakkinen. O Irvine na 3ª posição já fica bem para trás do Schumacher, 11,7 atrás do Schumacher, e começa também a ter alguma tranquilidade em relação ao Coulthard. São os 4 primeiros colocados. Depois vem o Fisichella e vai passar agora o Frentzen, que a gente estava há pouco a bordo do carro dele, da Jordan do Frentzen. É a única Jordan na pista, já abandonou o Damon Hill. Trulli, Alesi, Wurz, Zonta, Barrichello, Hill são os pilotos que abandonaram a prova aqui no Canadá. Olha no visual como é que está a diferença do Schumacher para o Hakkinen e a comparação nas últimas 3 voltas. Como está andando sempre mais rápido o Michael Schumacher. 3 voltas que o Schumacher vira mais rápido do que o Mika Hakkinen. O De La Rosa também não conseguiu voltar para a pista. Depois daquele pit stop desastroso, a Arrows travada, ele não voltou para o box e abandonou. Foi para o pit e não voltou. São os pilotos que estão fora. 7 pilotos fora da prova. Nos boxes aqui em Montreal, Pedro Bassan. Finalmente o Jarno Trulli chega aqui ao box da Prost e dá a versão dele sobre o acidente. Ele disse que realmente o Frentzen largou muito mal, não tinha uma potência boa na largada e ele acabou tendo de desviar do Frentzen. Por isso a culpa não foi dele. É o que sustenta o piloto Jarno Trulli. Ele disse que a favor dele, sabendo das acusações de Alesi e de Rubinho, ele disse que a favor dele só quer dizer que não é um piloto que costuma causar problemas em largadas, não é um piloto perigoso, nunca teve a intenção de prejudicar ninguém, mas que naquele caso ele só teve de desviar do Frentzen. Ele até tem razão, mas o grande problema do Trulli é a reincidência. No ano passado ele causou tudo aqui e pode até não ter culpa este ano, mas a situação fica ruim para ele. Tanto que vocês viram o Alesi conversando com o amigo pessoal dele, Alesi, o Alain Prost, que é dono da equipe do Trulli, que certamente vai chamar a atenção do Trulli. E um protesto do Alesi, um do Barrichello, um da Sauber e um da Stewart pode até fazer com que a FIA venha analisar a possibilidade de uma punição ao Trulli. O Trulli nasceu dia 13 de julho de 74 em Pescara, é italiano, está na Fórmula 1 desde a Austrália, desde o Grande Prêmio da Austrália de 97. Ele disputou 34 corridas, essa é a 35ª, e a melhor colocação dele foi um 4º lugar na Alemanha em 97. É um piloto que foi trazido pelo Flávio Briatore, quando o Flávio Briatore era o dono da Benetton, se considerava um descobridor de talentos. Ele disse que tinha trazido um talento, porque o Trulli, sem passar em categoria nenhuma, saiu direto da Fórmula 3 da Alemanha para a Fórmula 1. E ele que fez 1 ponto nesse Mundial de 99, 1 ponto ele, 1 ponto o Panis, os dois que tem a equipe Prost. 28 voltas completadas por Michael Schumacher. Ele na primeira posição, com o Hakkinen em segundo, o Irvine em terceiro, Coulthard em quarto, Fisichella é o 5º colocado. Você vê aí a imagem do carro da Benetton de Fisichella. Frentzen na 6ª posição. Pedro Paulo Diniz agora é o 8º colocado, depois
do pit stop do Herbert, o Diniz ganhou uma posição, está na 8ª posição. Você vai mais uma vez aí na carona do Frentzen com a Jordan, sentindo a saúde do motor Mugen Honda. Você viu como ele teve que dar aquela freada, depois pé embaixo e vai embora. E aí o segundo carro da Arrows fazendo a sua parada, o carro do Takashi. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Novo Astra, agora com 4 portas. Grande Prêmio do Canadá disputado em 69 voltas. A 6ª etapa do Campeonato Mundial. Apresentando o Schumacher na liderança. Schumacher se mantendo assim na liderança do Campeonato Mundial. Se segurar essa ponta. Ele que largou na pole position e vem liderando agora. Desde o começo da prova vem liderando o Grande Prêmio do Canadá. Tem 30 pontos na classificação geral. Um ano que começa muito bem para a Ferrari. Nós ainda vamos nos aproximando da metade da temporada. E a Ferrari faz um ótimo começo de ano. No Campeonato de Construtores, 51 pontos contra 36 da McLaren. Uma vantagem que era pouco imaginada. E o Schumacher já vai começando a se livrar de retardatários. O Panis ficou para trás. 1:21.5 a última volta do Schumacher, 1:21.0 o Hakkinen. Na volta anterior, na melhor volta, a vantagem do Michael Schumacher. E nessa última volta, o Schumacher que pegou o Panis. E olha aí, vai pro muro, a Ferrari no muro. Michael Schumacher soca o volante. Também não resiste a esse muro na entrada das retas dos boxes. Reginaldo agora há pouco falou assim, ó, esse lugar é muito perigoso, é um ponto difícil. Que vai pegar dos 4 primeiros. Mais gente vai bater. E olha lá se não é alguém que está lá na frente. Falei que ia pegar um dos 4 primeiros, não imaginei que fosse o Schumacher não, mas todo mundo estava correndo muito risco. E olha que ele pegou forte mesmo. E vê como ele vem. Ó, pegou um pouquinho de grama aqui, mas nada que pareça. Aí vem já deslizando. Dá a impressão de que está muito sujo mesmo esse trecho, né? Ele saiu um pouco antes. Ali que pegou a sujeira. A hora que pegou a sujeira, então, aí vai embora. E você viu a irritação dele, por quê? Porque sabe que foi um erro dele, de nenhum outro, né? E ele não admite errar. Raramente erra, é a primeira vez que ele deixa uma prova por causa de um acidente assim nessa temporada de 99. Acaba então abandonando o Michael Schumacher. E a reação diz tudo, né? Aquele soco que ele dá no volante e agora abandona o carro, vai embora pro box, bravo. Perto ali do box, está logo na entrada dos boxes. Rapidamente é retirado o carro da Ferrari, o que assim não exige a necessidade da entrada do safety car. Ele bateu pesado com a Ferrari. E agora também Michael Schumacher está fora. E o Pedro Paulo Diniz vai se aproximando da zona de pontuação. Agora ocupa a 7ª colocação o Pedro Paulo Diniz. E o que é melhor, virando mais rápido do que o Ralf Schumacher. Virou agora 1:22.4 e o Ralf 1:23.7. Virou bem mais rápido que o Schumacher. Quase um segundo. Se aproximou, 3.2 a diferença. E abrindo do Villeneuve, quer dizer, não abrindo muito. A diferença entre ele e o Villeneuve está sempre na casa de 2,5 segundos. Mika Hakkinen é o novo líder do Grande Prêmio do Canadá. Se segurar, vai ser o novo líder do Campeonato Mundial, porque somaria 10 pontos, iria para 34 e o Schumacher, fora da prova, fica com os seus 30 pontos depois dessa 6ª etapa. É para botar mais molho ainda, mais tempero ainda na briga pelo título do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 99. Hakkinen em primeiro, Irvine em segundo. Coulthard é o terceiro colocado agora, com Fisichella em quarto, Frentzen em quinto, Ralf Schumacher na 6ª posição e Pedro Paulo Diniz em 7º. 31 voltas já completadas, o Hakkinen está indo para completar a sua 32ª volta. Aí você tem a velocidade, o ponto mais rápido da pista. Essa velocidade é medida exatamente quando eles vão entrar nessa chicane aí, ó, que traz para esse muro perigoso.
E você vê que, curiosamente, a velocidade mais alta de todas é do carro do Panis. Um carro que tem um motor Peugeot, um motor que é bastante forte em termos de potência e rendimento e está andando bastante reto. Só não anda mais no carro porque o carro da Prost não é bom esse ano, pelo menos por enquanto. Mika Häkkinen também vai se livrando do tráfego, vai deixando para trás os pilotos que estão aí como retardatários, passou pelo Mark Gene. O David Coulthard ocupa agora a terceira posição, o escocês David Coulthard. O Irvine conseguiu uma boa vantagem em relação ao Coulthard. A McLaren fica ali pressionando a Ferrari, só uma Ferrari na pista, a Ferrari de Ed Irvine, bateu e abandonou o Michael Schumacher quando liderava a prova. Häkkinen agora é o líder, estava com uma desvantagem de 4 segundos em relação ao Schumacher e acaba sendo beneficiado pelo erro do alemão. Você vê como são as coisas, né, Kleber? Como tudo pode mudar de uma hora para outra, a sorte. Olha só, o ano passado, a McLaren dominando plenamente o campeonato nesse início, chegou aqui como franca favorita, botou os seus 2 carros na primeira fila, largou, deu 150 metros, parou, o Schumacher ganhou a corrida e a partir daqui começou uma reação que vocês se lembram, chegou ao finalzinho lutando pelo título contra o Häkkinen na última corrida. Olha o Ralf Schumacher continuando nas lambanças que ele fez o fim de semana todo. E é ele que estava... Pedro Paulo Diniz está agora. Ganha a posição, exatamente. Não sei, por enquanto está apresentando em sexto ainda, mas deve ter passado o Diniz. Bom, e agora as coisas se invertem. Agora chega a Ferrari aqui como líder do campeonato. O Häkkinen tentando recuperar, estava 6 pontos atrás. No máximo que ele poderia conseguir seria, em condições normais, um segundo lugar, e essa diferença aumentaria para 10, para não deixar o Schumacher disparar. Agora as coisas se invertem, ele pode sair daqui como líder. Veja só a ironia da Fórmula 1. E o Pedro Paulo Diniz realmente se aproveitou do erro do Ralf Schumacher, assume a 6ª posição, está ali na zona de pontos. O Pedro Paulo Diniz tentando conquistar o seu primeiro ponto na temporada. A equipe Sauber tem só um pontinho, o ponto conquistado pelo Jean Alesi. Você vê aí o momento em que o Ralf está saindo e lá no fundo apontava o Pedro Paulo. Quando ele vem, traz o carro, dança ali na brita, ó, agora está passando o Pedro Paulo. Eles param a imagem quando o Ralf Schumacher consegue apontar de novo para a pista, mas o Pedro Paulo passou e está aí à frente do Ralf Schumacher e trouxe junto o Jacques Villeneuve. Então agora o Diniz vai ter que aguentar a pressão do Ralf Schumacher. Fica na 6ª posição o brasileiro Pedro Paulo Diniz. O Häkkinen está ultrapassando os retardatários. O Häkkinen tem agora 6,9 à frente do Ed Irvine, que está com 3,6 à frente do Coulthard. Mais uma vez o trabalho de boxe vai ser fundamental para as duas equipes. Essa diferença é uma diferença nenhuma para efeito de parar nos boxes. Qual será a estratégia agora do Irvine? Vai parar junto com o Häkkinen. A hora que o Häkkinen entra, ele entra também para tentar ganhar algum tempo ali no pit stop e depois ir brigar na pista. E o Coulthard fica só na expectativa ali, ocupando a 3ª posição. Häkkinen, Irvine, Coulthard, Fisichella, Frentzen e Pedro Paulo Diniz são os 6 primeiros. Se a sorte não sorriu muito para o Rubens Barrichello e para o Ricardo Zonta nesse grande prêmio do Canadá, os dois já abandonaram a prova. O Pedro Paulo está aí, na boa, ocupando a 6ª posição, levando agora toda a torcida brasileira por um ponto, ou quem sabe por coisa melhor ainda. São 35 voltas completadas, de 69 que formam o grande prêmio do Canadá de Fórmula 1. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Ipiranga, apaixonado por carro como todo brasileiro. Ed Irvine, o segundo colocado na prova, está com 21 pontos, está brigando aí também por boa classificação no Campeonato Mundial. Ele que venceu esse ano a primeira prova da carreira. E aí fora da prova, Jacques Villeneuve, abandona Villeneuve e no muro.
no fatídico muro da entrada da reta dos boxes aqui no Canadá. Mas não poupa nem o dono da casa. E olha, que coisa incrível. É o replay de 97, só muda a cor do carro, a cor do macacão do Villeneuve, que sai até mancando aí. Foi no mesmo ponto, ele liderava a corrida, enfiou o bico ali no muro, no mesmo local, do mesmo jeitinho. As bandeiras amarelas sendo agitadas. Rapidamente, ó, você vê como eles vão prender o carro ali para o guindaste tirar o carro. A intenção é não precisar do safety car ali, ó. Veio e pronto, e deu uma estampada boa no muro com o bico do carro. Parece ter sido aí a batida mais forte, porque foi de frente, né? As outras quase todas de lado, essa de frente, provocando inclusive um pequeno machucado ali no pé do Jacques Villeneuve, quando o Fisichella está aí no box fazendo o seu pit stop. Ele saiu mancando e o movimento de cabeça ali foi muito violento. O Villeneuve vai ficar com muita dor no pescoço. Aliás, uma coisa que incomoda o Diniz até hoje na largada em relação ao acidente da sexta-feira, que foi o dele muito mais forte. O impacto, no momento do impacto, era uma força de gravidade de 7 vezes, 7G. Aí o Diniz também no box. Começam agora os pits. Fisichella, Frentzen, Diniz, Ralf Schumacher. O Herbert já está indo para o seu segundo pit stop. O Pedro Paulo Diniz trabalhou aí com a equipe. Está saindo na frente do carro da Williams. Está saindo na frente do Zanardi. O Ralf Schumacher também foi para o box. E aí vem o Mika Häkkinen. 36 voltas. Já vamos passando da metade da prova. Já passamos da metade da prova. E agora é que a gente vai ver quem vai se dar bem. Faz um bom trabalho o Häkkinen. E o carro da Ferrari vem exatamente na mesma volta. 8.6 foi o tempo de Mika Häkkinen. Vamos ver agora como trabalha a Ferrari. Carro no chão. Abastecimento. Passando de 10, 11. Acaba complicando-se a equipe Ferrari, que nunca se dá mal no pit stop. Acaba não indo bem nesse trabalho com o Ed Irvine, o que pode dar um refresco decisivo para a vida do Mika Häkkinen na prova. A estratégia do Irvine foi aquela esperada. Na hora que o Häkkinen entrar, vai ser avisado, vem também para o box. Mas no box, dessa vez, não conseguiu levar vantagem a Ferrari. São 4 segundos que vão fazer diferença. E na verdade está metade da corrida, quer dizer, ninguém vai precisar parar de novo. Realmente pode fazer diferença, a não ser que o Irvine venha aí agora com um ritmo muito mais forte. O Pedro Paulo Diniz está sendo classificado agora na 6ª posição. Safety car está na pista. Safety car na pista, pelo jeito não deu para tirar o carro do Villeneuve com a rapidez que eles imaginavam. O Zanardi no box agora, quer dizer que no momento em que o Diniz saiu, exatamente, saiu à frente do Ralf, como o Kleber tinha dito. Que eles pararam exatamente juntos também, o Ralf e o brasileiro Pedro Paulo Diniz. E aí o Diniz saiu na frente, então ele vai manter a sua posição. Agora é que está vindo o Zanardi. O Coulthard também vem para o box, esperou a parada do Mika Häkkinen, na volta seguinte veio o David Coulthard. E deu muita sorte, Kleber. E parou exatamente em safety car. Aí o safety car na pista, vai ficar todo mundo junto, que acabou também sendo bom para o Ed Irvine. Evidentemente que vai precisar sacar quantos carros ali estão entre os dois, porque veja, tem aqui o Mika Häkkinen, aí são 2 retardatários e o Irvine. Se ele se livrar rápido dos retardatários, quando o safety car deixar a pista, ele ainda pode dar um aperto no Mika Häkkinen. Corrida totalmente aberta, como se fosse uma nova largada, só que agora sem o Schumacher, os 3 aí vão poder brigar de novo pela liderança. Hein? Claro que o Häkkinen leva uma pequena vantagem de ter esses 2 aí entre ele e o Irvine. Não pode perder tempo o Ed Irvine no momento em que o safety car for embora. E aí você está vendo novamente por outro ângulo a batida do Schumacher. Dá uma escorregada, vem, bate com a lateral do carro.
E a reação dele foi socar o volante, se auto-penitenciando pelo erro e pelo abandono da prova quando liderava a corrida, o Michael Schumacher. Continua com o safety car a prova, 38 voltas completadas. Hoje, 15 para as 4 da tarde, Fausto Silva e as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Logo depois da Fórmula 1, vem o Fausto Silva com todas as suas atrações. É a terceira vez que o safety car surge na pista do Grande Prêmio do Canadá. Ficam todos aí enfileirados. Nós tivemos os abandonos do Trulli, do Alesi, do Wurz, do Zonta, do Barrichello, do Rio, do De La Rosa, do Schumacher, do Villeneuve. Foram 9 abandonos, temos 13 carros na pista. São 13 carros dos 22 que largaram, disputando ainda o Grande Prêmio do Canadá. E agora todo mundo junto. A hora que o safety car abandonar a pista, vai todo mundo acelerar. O Irvine não podendo perder tempo atrás dos retardatários. O Mika Häkkinen para manter sua liderança. O Coulthard está exatamente atrás do Irvine. Veja aí, ó, passa o carro do Irvine, logo atrás dele está o Coulthard. Depois o Fisichella, o Frentzen, o Diniz, o Ralf Schumacher. Ficou todo mundo junto. A corrida está praticamente zerada. E com um detalhe a mais, aí no momento que a gente está revendo a batida do Jacques Villeneuve. Um detalhe a mais, Reginaldo. Os pitstops acabaram de serem realizados. Quer dizer, o carro pode voltar um pouco diferente, um rendimento melhor ou pior depois da troca de pneus. Quem tiver mais eficiência aí agora pode mudar a história da prova. E todos com o freio também praticamente zerado, já que o freio é o grande problema aqui nesse circuito. É muito crítico para os freios. E agora esse refresco que eles deram para o freio nesse tempo aí é que deixa eles um pouco mais sossegados. Aí quando o carro mandou o Zanardi, o safety car mandou o Zanardi passar para alinhar lá atrás, para que o primeiro carro imediatamente atrás do safety car fosse o líder da corrida, que é o Mika Häkkinen. Safety car ainda continua na pista, a bandeira amarela sendo mostrada para os pilotos em todo o circuito. Ninguém pode ultrapassar ninguém. O Zanardi já vai tomando ali a sua posição, está lá atrás no fim da fila. Aí a esposa do Mika Häkkinen, aérea, vendo o seu marido liderar uma prova, ele que vem de vitória em Barcelona, uma dobradinha da McLaren, uma vitória que ofereceu a ele a chance de voltar a brigar pela liderança. O safety car vai embora, tá valendo de novo o Grande Prêmio do Canadá. Vamos ver como se comporta aí o Ed Irvine. O Mika Häkkinen tenta aproveitar a pista limpa, completa a 40ª volta. O Coulthard vai pressionando o Irvine, faz uma manobra abusada o Coulthard. O Irvine não é de deixar barato. E o lucro pode ser do Pedro Paulo Diniz. Os dois ficam complicados, atravessados. O Irvine volta, o Coulthard também dá pinta de que vai voltar. Foi abusado o Coulthard, mas não é de levar desaforo. O Ed Irvine não é de oferecer facilidade para quem vem atrás. O movimento das equipes. O Todd fica ali, o diretor esportivo da Ferrari. Fica todo mundo olhando. O que aconteceu? Aconteceu que o Coulthard foi para cima, botou do lado e o Irvine não deu mole. Dois carros que vão perder posição para o Fisichella, para o Frentzen e para o Diniz. Ainda está mostrando aí o Diniz da 6ª posição, não deu para o Diniz da 6ª posição, porque o Herbert, o Frentzen, está na 5ª posição. Agora o computador ainda está dando Häkkinen, Irvine, Coulthard, Fisichella, Frentzen e Diniz. O Herbert e o Ralf Schumacher é que conseguiram lucrar. Veja aí de novo, ó. Vem o Coulthard, bota ali do lado, a curva é para a esquerda. O Coulthard estava botando o carro na frente, deu ainda uma acelerada. O Irvine não ia deixar barato. Agora, não dá nem, não sei se dá para dizer que não dá, a culpa foi de fulano ou de Beltrano. Os dois estavam brigando pela posição
e o Kuta teve que ir pro boxe. O Kuta levou a pior, aí teve que ir pro boxe. O Irvine veio muito lento naquela tomada da primeira perna, curiosamente, estranhamente. Aí o Kuta, é claro, tocou do lado. Só que ao tocar do lado, o Irvine recuperou a aceleração dele, o Kuta foi parar na parte suja da pista. Aí, no sujo e sobrando pouca pista para ele, porque o Irvine fechou a porta fazendo a curva normalmente, só sobrou para ele tocar. Aí nessa altura também ele já nem tira, né? Ele pensa o seguinte, dou um toque e tiro ele da corrida. Só que saíram os dois. Foi pro box o David Coulthard, o Mika Häkkinen segue na liderança. O Pedro Paulo Diniz, que tinha toda a chance de chegar ali na quarta posição, acabou sendo ultrapassado pelo Ralf Schumacher e pelo Johnny Herbert na saída do safety car. Perdeu 2 posições o Diniz, então está mantendo aí a 6ª colocação. Mas era uma ótima oportunidade para chegar ali muito perto de um pódio que ainda é inédito na carreira do Pedro Paulo Diniz. Mas não custa nada torcer. A volta de número 41 foi completada e está todo mundo ainda andando muito junto. O Fisichella está atrás dos retardatários, aqueles que estavam à frente do Ed Irvine. E você está vendo aí a classificação, ó, Häkkinen, Fisichella, Frentzen, Schumacher, Herbert e Diniz. Com o Badoer e o Panis, a Minardi e a Prost aí à frente do Fisichella. O Fisichella vem com ele a Jordan para tentar aí aproveitar-se disso com o Frentzen. Está tendo dificuldade o Fisichella. 27 voltas para o final da prova. Eu não vejo a bandeira azul, agora vi uma bandeira azul agitada, mas olha, já bastante atrapalhado aí o Fisichella. O Panis está imediatamente à frente dele. O Badoer na frente do Panis. E o Fisichella fica desesperado. Agora ainda o Panis vai tentar a ultrapassagem. Eles estão brigando por uma posição ali. Badoer e Panis pela 11ª posição, que é o lugar que ocupa agora o Luca Badoer. E aí eles não facilitam a vida, ó. A briga acaba ficando boa entre os dois. Agora o Fisichella bota o carro, tenta se aproveitar. O Panis tentou tomar o lugar e o Frentzen é que se dá bem. O Frentzen se dá bem. Quando o Fisichella botou do lado do Panis e perdeu o traçado normal, veio com muito mais pegada o Frentzen e acaba tomando a segunda posição do Fisichella. Lucrou o alemão na briga do italiano Fisichella com o francês Olivier Panis. Tem um novo segundo colocado à prova. Que boa temporada vem fazendo o Frentzen, incrível, como realmente ele ressurgiu ali de uma situação muito ruim depois de passar pela Williams e não fazer nada. Está muito bem o Frentzen esse ano, o Damon Hill que eu diga. O Frentzen, que surgiu como grande nome na Sauber, foi para o Williams, todo mundo imaginava que ele poderia arrebentar na Williams, acabou não conseguindo nada, venceu só uma prova. Muita gente considerava que a carreira dele estava acabada e a Jordan está dando aí toda a chance de recuperação do Frentzen, que faz uma ótima temporada. O Reginaldo já disse, o Frentzen está com 13 pontos, ocupa a 4ª posição no campeonato, está à frente do David Coulthard e agora ocupa a 2ª posição na prova. E aí deixou para trás o Luca Badoer. Nós chegamos a 44 voltas. Häkkinen em primeiro, Frentzen em segundo, Fisichella é o terceiro, Ralf Schumacher na 4ª posição, Johnny Herbert em quinto, Pedro Paulo Diniz ocupa a 6ª posição com a Sauber. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Cerveja Antártica, onde tem festa, tem Antártica. Fisichella conseguiu finalmente se livrar do Luca Badoer. Ali era uma briga de italianos. Você confere mais uma vez a classificação depois de 44 voltas. O Pedro Paulo Diniz aí brigando pelo seu ponto na temporada 99. Fisichella acabou perdendo a 2ª posição para o Frentzen. 2 retardatários à frente. Foi mais esperto, foi mais tranquilo. O
o do Frentzen. Aí o Ed Irvine, que vai dar trabalho para o Pedro Paulo Diniz. Depois do Irvine se envolver naquele acidente com o Coulthard, os dois ficaram roda a roda, um tocou no outro, os dois foram para fora da pista. O Coulthard se deu pior porque teve que ir para o box. O Irvine se recuperou e agora vem para cima do Diniz. Vem ameaçar a sexta posição do Pedro Paulo Diniz, a Ferrari do Ed Irvine. Vai ter que se defender muito o Pedro Paulo Diniz, porque está cheio de vontade o Irvine. Deve estar querendo recuperar aquele tempo perdido. Já deu uma balançada ali na frente o Irvine. Vai atacar com tudo o Pedro Paulo. E aí tudo vale posição, né? Porque na frente deles tem o Herbert, que é o quinto, e depois o Ralf Schumacher, que é o quarto. Quer dizer, tudo vale posição. É um momento interessante da prova. O quarto colocado, o Ralf Schumacher, depois o quinto, que é o Herbert, aí vem o Diniz e o Irvine, todo mundo brigando. Quarto, quinto, sexto e sétimo colocados. Pedro Paulo sofre a pressão do Irvine, ao mesmo tempo acaba indo para cima do Johnny Herbert. Esse que seria o grande negócio agora para o Pedro Paulo, né? Conseguir chegar a passar o Herbert para evitar essa pressão do Irvine, que você está vendo, ó, joga para um lado, joga para o outro, vem para cima. Ralf Schumacher está com o retardatário à frente dele. Parece que é o Luca Badoer. Vê que não vai ser muito fácil então para o Ralf Schumacher. E aí com o Badoer segurando um pouco aí o Ralf, agora ele tira para ultrapassar, traz junto o Herbert. Olha como está embutido o Irvine. Agora tentou a manobra de ultrapassagem. Se defendeu o Pedro Paulo. Vem por dentro o Irvine. Ficam 3 pilotos praticamente. Praticamente 3 carros ocupando o espaço da pista. Aí não deu pro Diniz segurar e o Irvine vai para fora de novo. Volta ainda à frente do Pedro Paulo. Olha o Coulthard. Vai ter que parar 10 segundos do box. Apareceu rapidamente também o Panis, como tendo sido punido. Zanardi também. O Zanardi e o Coulthard vão ter que parar 10 segundos. Olha aí de novo, o momento em que o Irvine ultrapassa o Pedro Paulo, depois ele dá aquela saída da pista. Olha, ficaram 3, ó. É, um retardatário no meio. E o Pedro precisou dar uma tirada de pé. Aí a manobra foi perfeita até do Irvine. Só que depois o Irvine perdeu o traçado da pista, saiu na sujeira e foi pra grama. E voltou perigosamente à frente do Pedro. Aí ele é que atrapalhou o Pedro, ó. Nesse momento aí, ó. Aí volta bem à frente do Pedro e não deu nem pro Pedro sair do Irvine. Panis também, ó. 3 pilotos então vão ter que parar 10 segundos nos boxes. Panis, Zanardi e Coulthard. E também o Badoer. Badoer ficou naquela parada, naquela demora que ele para deixar ultrapassar o Fisichella, acabou também tomando 10 segundos. Hakkinen em primeiro, Frentzen em segundo, Fisichella em terceiro, Ralf Schumacher em quarto, Herbert em quinto, Irvine em sexto e o Diniz é o 7º colocado. Pedro Paulo Diniz vai brigando com muita força para tentar o seu primeiro ponto na temporada 99. Lá na frente o Mika Hakkinen, lutando para voltar à liderança do Campeonato Mundial, para chegar à liderança do Campeonato Mundial nessa temporada de 99. Aí o Coulthard, que é o mais rápido nesse trecho onde é medida a velocidade máxima da prova, 327,6. Passou o Hakkinen, que está passando mais lentamente. Mas o Hakkinen agora fica numa posição muito confortável. O Hakkinen está 16 segundos, cravados 16 segundos à frente do Frentzen, que é o 2º colocado, faltando 21 voltas para terminar o Grande Prêmio do Canadá, 48 já completadas. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Real Master do Banco Real. Isso é importante. Aí o 2º colocado do Grande Prêmio do Canadá, o Frentzen. Logo atrás dele está o Fisichella. E vem para o box o Zanardi para pagar os seus 10 segundos. 10 segundos para o
Alex Zanardi, o piloto da Williams, Coulter, Panis, Badoer e o Zanardi, os 4 pilotos que tomaram aí 10 segundos, vão ter que ir para o box. O primeiro mostrado no box foi exatamente o Zanardi. É bem provável que outros já tenham ido. Eles têm 3 voltas depois de comunicado a equipe. São 3 voltas para o piloto pagar os 10 segundos. A televisão canadense mostrou aí a parada do Zanardi. Esse é o Ralf Schumacher, que está ali à frente do Herbert, que sofre também pressão do Ed Irvine. O Ed Irvine está fazendo uma corrida também para a história dele. Foi segundo colocado, se enroscou com o Coulter, ultrapassou o Diniz, foi de novo para fora da pista e agora está aí na pressão em cima do Johnny Herbert. Tá faltando ainda o Coulter e o Panis pagarem a sua multa aí de 10 segundos no box. Tem só mais essa volta aí para eles fazerem isso. Tá sofrendo o Irvine aí para passar o Herbert. Vem fritando o pneu, travando tudo, vai para cima do Herbert. O Herbert vai mostrando aí o bom rendimento do carro da Stewart. O Herbert, que é um piloto altamente experiente. O Coulter vem para o box, vem para pagar os seus 10 segundos. O David Coulter, 10 segundos no box. O Coulter prejudicando mais ainda a corrida do piloto escocês. Agora ele vai embora. Coulter, que ocupava a 9ª posição. E continua aí a briga. À frente do Irvine, um piloto experiente que está completando hoje 136 grandes prêmios. Um dos pilotos com mais tempo de estrada aí na Fórmula 1. O Johnny Herbert, 2 vitórias na carreira quando era companheiro do Schumacher na Benetton. Agora está segurando aí o ímpeto irlandês do Ed Irvine. As posições e as diferenças são exatamente Hakkinen em primeiro, Frentzen em segundo, 16,5 atrás do Hakkinen, o Fisichella é o terceiro, 1,7 atrás do Frentzen, o Ralf Schumacher é o quarto, 8,3 atrás do Fisichella, o Herbert é o quinto, 2,1 atrás do Ralf, o Irvine 0,4 atrás do Herbert, é o que você vê aí essa briga, e o Pedro Paulo Diniz apertando o Irvine também, porque o Irvine está sendo seguro ali pelo Herbert. Então a diferença está diminuindo, está em 2,9, o Diniz é 7º colocado. Atrás dele o Zanardi, mas aí já 24 segundos atrás, e depois o Coulter 15 segundos atrás do Zanardi. E você percebe que não está nem um pouco a fim de facilitar a vida do Irvine. Aí o Zanardi dando mais uma passeada pela grama, e ele voltava de uma maneira que a imagem foi cortada no meio, ele voltava de uma maneira perigosa. Mas o Herbert, pelo jeito, não está com nenhuma disposição de facilitar a vida do Irvine, como tem que ser, afinal de contas, ele está aí tentando segurar sua 5ª posição. Também vem querendo pontuar pela primeira vez no ano o Johnny Herbert. E o Irvine está com muita vontade, o Irvine está meio afoito. Saber se o Irvine não vai fazer mais nenhuma loucura aí, como ele já teve roda a roda com o Coulter, como já foi para a grama. E o Pedro Paulo vem atrás, ó. Para o Pedro Paulo, essa segurada que o Herbert está dando no Irvine é boa, porque ele vai tentando se aproximar. O Hakkinen já completa 51 voltas, com o Frentzen 16,1 atrás dele na 2ª posição. Depois Fisichella, Ralf Schumacher, Herbert e Irvine. É bastante boa, porque o Herbert, essa é aquela saída do Zanardi. O Herbert está virando um 23,4, o Diniz virando um 23 cravado. Se o Zanardi não tocou no carro da Minardi por um pouquinho, olha. Ele volta. E aí a lente do fotógrafo acabou não deixando você ver, mas passou muito perto. Olha o Irvine, agora com 545 milésimos, só o cronômetro para determinar essa diferença precisa, porque aí no visual você vê, ele vem para cima, vem com tudo para cima. É o Irvine que está dando, na verdade, o grande espetáculo da prova aqui no Canadá. É quem vem provocando as maiores emoções, indo para cima, buscando a ultrapassagem, defendeu sua posição contra o Coulter, que aí está agora na 8ª posição. Coulter que acabou com aquele toque dele com o Irvine, tendo sua corrida absolutamente comprometida.
E o Irvine vai querendo tirar, ele estava na segunda posição. Então tá louco para chegar mais na frente. Ocupa a sexta colocação agora o Ed Irvine. Hakkinen, Frentzen e Fisichella. Os três já estão na volta de número 52. Ralf Schumacher é o quarto colocado. O Herbert na quinta posição, trazendo o Irvine junto dele. E só na expectativa ali na sétima posição o Pedro Paulo Diniz. Também na boca ali para ver se conquista ponto no Grande Prêmio do Canadá e o seu primeiro ponto na temporada de 1999. Coulthard é o oitavo colocado, está bem atrás do Pedro Paulo Diniz. Pedro Paulo está conseguindo, está com tranquilidade em relação ao David Coulthard. 52 voltas das 69 já completadas. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Novo Astra, agora com 4 portas. Mika Hakkinen vai brigando pela sua primeira vitória aqui no Canadá. Atrás dele o Frentzen e o Fisichella. O Fisichella vai de novo buscando se aproximar do Harold Frentzen para recuperar a segunda posição que ele perdeu quando demorou muito para ultrapassar. O Panis e o Badoer eram retardatários à frente dele. O Hakkinen completou 53 voltas. Só agora passam na volta de número 53 o Frentzen e logo atrás dele o Fisichella. Volta a ter briga entre Benetton e Jordan por esta segunda posição. E o Irvine passou o Herbert e os dois foram pela grama. Os dois seguiram o mesmo caminho. Os dois foram para a grama. O Herbert tá louco da vida com o Irvine. O Irvine ultrapassou, foi para a grama. O Herbert veio junto pelo mesmo caminho. E aí o Irvine acaba se dando bem, porque olha, esse é o momento da ultrapassagem. Aí deu uma escapada de trazer ali o carro do Herbert. Foram os dois para a grama. Retardou ao máximo a sua freada. O Irvine ainda dançou ali na frente. Dessa vez acho que até o muro encolheu para não ter problema com o Irvine. É a atração da corrida, sem dúvida nenhuma. O Ed Irvine, olha aí como ele tirou do vácuo. Já era tarde pro Herbert tentar fechar. E era tarde também para tentar fazer a curva. Então lá foi. Realmente o Irvine é a atração da corrida. A forma como ele corrigiu aí para evitar a batida no muro foi sensacional. 3 pilotos em atividade já venceram aqui no Canadá. Apenas o Schumacher, o Alesi e o Damon Hill. E os 3 já abandonaram a prova. Ou seja, nós hoje teremos um vencedor que vai estrear no degrau mais alto do pódio aqui no Grande Prêmio do Canadá. Por enquanto está o Mika Hakkinen. Mas do jeito que está essa corrida, com as coisas acontecendo sem ninguém esperar, Mika Hakkinen com certeza não está contando com os 10 pontos na classificação, não. É preciso ter muita atenção, muita concentração para não perder a mão exatamente quando tem uma corrida que parece bem tranquila para ele. Na segunda posição o Frentzen, aí o Fisichella, que é o terceiro colocado. Ralf Schumacher em quarto, agora o Ed Irvine é o quinto, o Herbert é o sexto. O Diniz ocupa a quarta posição, o Diniz está 2,4 atrás do Herbert. O Herbert deu aquela escapada, brigou muito com o Irvine, foi para a grama. Vamos ver até que ponto o carro do Herbert continua absolutamente perfeito no seu rendimento, porque o Diniz vem aí atrás buscando ele, Diniz, ser o sexto colocado e faturar o seu pontinho. E se você pensa que o Irvine acabou, não acabou não, hein? Você já viu que ele está indo em perseguição ao Ralf Schumacher, ó. Passa o Ralf Schumacher e vem o Ed Irvine. Ed Irvine está 2,7 só atrás do Ralf Schumacher e não tenha dúvida que ele vai para a briga. Ele vai para cima do Ralf Schumacher para tentar chegar aí na quarta posição do Grande Prêmio do Canadá. Olha o Irvine como passa no ponto mais veloz da prova. Essa passagem dele foi a 312 por hora. 312,1, que é um pouco antes da chicane. Aí o Frank Williams, o chefe do Ralf Schumacher, só imaginando. E agora é para cima de nós. Que vem o glorioso Ed Irvine. Está 28,2 atrás do líder da prova, o Mika Hakkinen. Ele que esteve na segunda posição. Querendo ou não querendo, o David Coulthard acabou fazendo um belo trabalho de equipe para o Mika Hakkinen, porque impediu que o Irvine, com esse apetite que ele está aqui no Canadá, chegasse. Agora ele vai brigar com o Ralf Schumacher. 1,7, você vê a diferença nessa parcial.
Não há dúvida, o Irvine vem e vem pra cima. Mr. M desvenda mais um segredo do mundo da mágica. O truque da flechada mortal. Hoje no Fantástico. E logo depois do Fantástico tem Sai de Baixo. As confusões de uma família que é um escândalo. Mika Hakkinen completa a volta de número 56 da 69 do Grande Prêmio do Canadá. Mika Hakkinen está fazendo a volta em 1:20. Fez a volta anterior em 1:22.675. Agora a tendência dele é dar uma aliviada para controlar exatamente a diferença. 1:22.6, o Frentzen 1:21.7. O Frentzen faz essa volta de número 56 com 1 segundo de vantagem em relação ao Mika Hakkinen, 1 segundo mais rápido em relação ao Mika Hakkinen, que está exatamente administrando. Ele está 12.6 à frente do Frentzen. 13 voltas para acabar a corrida. E o Irvine chegou. Essa diferença já foi bem maior, né, do Hakkinen entre o Frentzen. Claro que eles têm condição de administrar, faltando aí 13 voltas, 12 voltas e meio para o final. Mas o Hakkinen está virando 1:22.6 e o Frentzen 1:21.7. Quer dizer, a diferença cai rapidamente. Com o abandono do Michael Schumacher, o Mika Hakkinen tem a chance de conquistar a liderança, assumir a liderança do Campeonato Mundial. Por outro lado, o Schumacher perdeu a chance de ultrapassar o Piquet como o maior vencedor do Grande Prêmio do Canadá. Os dois têm 3 vitórias. E aqui o Irvine vai para cima. Já colou no Ralf Schumacher. É outra parada indigesta aí, hein? Ralf Schumacher talvez muito mais indigesto do que o Johnny Herbert, que deu um trabalhão pro Irvine. Os dois acabaram indo para a grama no momento da ultrapassagem, que foi ali, naquele ponto que eles passaram, com o Irvine retardando a freada, não conseguindo fazer a curva. Foi ele e foi também o Herbert para a grama. Agora ele vai para cima do Ralf. Tá colado, tá embutido. É Ralf Schumacher defendendo a 4ª posição. É Ed Irvine atacando. É a briga entre o Williams e Ferrari pela 4ª posição. Enquanto o Diniz vai se aproximando do Herbert na briga pela 6ª posição. Já está 1.7, ganhando preciosos décimos de segundo o Pedro Paulo Diniz em relação ao Herbert. Se aproximando realmente bastante, Kleber, que fez a sua melhor volta na corrida agora. 1:22 cravado o Diniz, contra 1:22.5 do Herbert. O Diniz segue absolutamente na briga pela 6ª posição para conquistar o seu ponto no Grande Prêmio do Canadá. E o Irvine vem para cima do Ralf Schumacher. Vai procurando chegar aí bem no vácuo, no grampo ele cola. Será que ele tenta agora naquela chicane onde ele ultrapassou o Johnny Herbert? Ralf Schumacher é alemão para dar trabalho. Tirou o Irvine. Vai colocar do lado. Não oferece muita resistência ao Ralf Schumacher. Agora deu tempo dele até frear e fazer a curva normalmente. E vai fazendo uma corrida espetacular o Ed Irvine. Vai trazendo a emoção das ultrapassagens. Depois do Grande Prêmio de Barcelona, se discutiu muito. Os pilotos queriam até mudar regulamento, porque não estava dando para ultrapassar. O presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Max Moser, disse que piloto ganha para pilotar, não para mexer em regulamento. Mas hoje o Ed Irvine está mostrando que até dá, claro, que a pista ajuda. E ele está vindo, e o Ralf Schumacher até que não resistiu muito. O grande problema é que eles também não ganham para mexer em regulamentos, sim para administrar a Fórmula 1. Ou no caso o Max Mosley. E quando se mexe em regulamento, nada mais justo do que ouvir engenheiros e pilotos, é uma coisa que ele nunca faz. E agora, o que os pilotos querem é exatamente isso, que eles sejam ouvidos talvez numa possível aí mudança nas regras da Fórmula 1. Ed Irvine assume a 4ª posição. Você vê e revê a ultrapassagem que ele faz. Essa muito mais tranquila, ele chegou, ele embutiu muito mais rapidamente do que ele tinha conseguido fazer com o Johnny Herbert. Aí tirou, voltou, conseguiu frear, usou a zebra e fez a curva. Dessa vez deu para fazer a curva. O Ralf foi defensivo no momento do início da metade da reta em diante, indo para o lado direito. A partir do momento que o Irvine tomou a frente pelo outro lado, aí realmente não tinha o que fazer, mesmo porque a tradição do Ralf Schumacher é de acidentes aqui nessa corrida, ele não queria repetir.
O Frentzen na segunda posição. Quando faltam 10 voltas para o final da prova, o Frentzen continua andando mais rápido do que o Mika Häkkinen. O Mika Häkkinen fez a volta anterior em 1:22.6, o Frentzen em 1:21.4. Já tirou bastante, está com 11,5 de vantagem o Mika Häkkinen. A diferença vai caindo, ele está aí administrando, aí ó, 11,506. E lá na briga pela sexta posição, o Diniz encostou de vez no Herbert. São 8 décimos de segundo, menos de 1 segundo a diferença do Herbert, que é o sexto colocado, para o Pedro Paulo Diniz, que é o sétimo. É o Diniz com um bom rendimento da Sauber, partindo para a briga, partindo para tentar o sexto lugar e o seu ponto na prova. Embora o Herbert, tentando dar o troco no Diniz, tenha virado a sua melhor volta na corrida, 1:22.239, ainda assim ele foi mais lento que o Diniz, que virou 1:22.179. É 8 décimos a diferença. Kleber, há pouco o Schumacher chegou ao box, assumindo o erro, que bateu por culpa dele, mas disse que a pista naquele ponto também estava muito suja, muita poeira ali do lado interno, e ele estava naquele momento tentando andar forte para conseguir uma boa vantagem para parar nos boxes, mas o erro foi dele ao bater no muro. Pedro Basset acompanhando todos os movimentos, trazendo todas as informações dos boxes. Você ligado na Globo, absolutamente por dentro de tudo que acontece na prova. Enquanto ele falava do Schumacher, o Irvine fez a volta mais rápida da prova, 1:20.674. E aí a imagem do Pedro Paulo Diniz chegando no Johnny Herbert. Johnny Herbert, que já teve que brigar com o Ed Irvine, agora vê a presença do Pedro Paulo Diniz. Olha no retrovisor e vê crescer a Sauber de Pedro Paulo Diniz. Diniz vai brigar pela sexta posição. A diferença agora está cravada em 1 segundo. Está girando ali, 1 segundo, 0.8, 1.2. Atenção do Jack Stewart, o patrão do Barrichello, o patrão do Herbert, com a presença do Pedro Paulo Diniz. Pedro Paulo Diniz tem que vir com tudo para brigar pelo seu ponto, pela sua classificação, pelo seu sexto lugar na prova. No Garpinha ele dá uma encostada. Não o suficiente ainda para a manobra de ultrapassagem. E vem a informação que o Jack Stewart teria reclamado com os comissários da prova pelo jeito, pelo modo como o Ed Irvine ultrapassou o Herbert. O protesto do Jack Stewart contra o Ed Irvine. É verdade. Vieram o Jack e o filho dele, o Paul. O Jack deu todas as instruções que o Paul subiu em disparada para a torre de controle para reclamar do Ed Irvine. Caso seja acatada a reclamação, considerada pertinente, pode acontecer o Irvine ser punido aí com 10 segundos. Mas isso é com a direção da prova. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Ipiranga, apaixonados por carro como todo brasileiro. Mika Häkkinen já completou 61 voltas. Ele é o líder do Grande Prêmio do Canadá. O Pedro Paulo Diniz com a Sauber buscando se aproximar e ir para cima do Johnny Herbert para brigar pelo seu primeiro ponto na temporada 99. Aí o líder, o tranquilo líder, 11.7 agora está a diferença do Mika Häkkinen para o Frentzen. Aí a comparação entre o Häkkinen e o Frentzen, como entre o Häkkinen e o Irvine, como em todas as voltas o Irvine, que está na quarta posição, andou mais rápido do que o Mika Häkkinen, o que é absolutamente natural. O Irvine está fazendo uma corrida espetacular, dando show realmente, indo para cima, recuperando posições, enquanto o Mika Häkkinen faz uma corrida administrando essa liderança que ele ostenta, faltando 7 voltas para o final da prova. Mais uma melhor volta do Irvine, agora 1:20.382, ele quer o pódio, né, que por enquanto era o Fisichella. A diferença é 8.8, é muito grande, ainda faltando apenas 7 voltas, 6 voltas e meia. Né? Aí como sobe a diferença do Häkkinen para o Frentzen para o Fisichella ainda tem uma briga de 1.7 e o Fisichella para o Irvine 8.8. O Irvine teria que acelerar absurdamente para conseguir chegar no Fisichella e conquistar alguma coisa, mas do jeito que está o Irvine hoje, o Schumacher tranquilo em relação ao Herbert, 5.3, e o Herbert nesse instante consegue abrir uma diferença de 1.3 para o Pedro Paulo Diniz. Está aqui no 1.3, 1, 0.8,
Diniz e Herbert brigando ali pela sexta posição. 63 voltas completadas agora pelo Mika Hakkinen, que continua mantendo aí na casa de 12 segundos, agora com 12,7, quase 13, a diferença dele para o Frentzen. Depois Fisichella e Irvine, os quatro que já completaram a volta de número 63. A quinta posição é do Ralf Schumacher, que ainda não passou. Agora passa o Schumacher, o Ralf e depois vem o Johnny Herbert. Com o Pedro Paulo Diniz na sétima posição. Nessa volta a ser de apenas um segundo cravado a diferença do Herbert para o brasileiro Pedro Paulo Diniz. E aí pode dar briga também, hein? Agora entre Frentzen e Fisichella, hein? Uma briga que valeria a segunda colocação, porque o Fisichella reencontrou o melhor equilíbrio do seu carro, vem andando mais do que o Frentzen, a diferença é 1,6. E o Fisichella não deve estar engolindo até agora aquela ultrapassagem que o Frentzen fez sobre ele. Só para lembrar, o Frentzen estava atrás do Fisichella, o Fisichella era o segundo, o Frentzen o terceiro. Eles pegaram o Panis e o Badoer, que eram dois retardatários. O Fisichella teve problema para ultrapassar os retardatários. Quando o Fisichella ameaçou ultrapassar o Panis, o Frentzen foi esperto, veio e ultrapassou logo os dois. Deixou o Fisichella para trás. E está aí na segunda posição. Só que nesse momento da prova, com 64 voltas completadas, o Frentzen vê o Fisichella se aproximar de novo. A diferença cai para 0,9 no cronômetro, menos de um segundo. É o Fisichella de olho ali na segunda posição. Fisichella que também é um piloto que costuma ter ótimos resultados aqui no Canadá. No ano passado ele foi segundo colocado, no ano retrasado ele foi terceiro colocado. Vai bem o Fisichella correndo aqui no circuito Gilles Villeneuve. Ele nunca deixou de terminar a corrida, inclusive no seu ano de estreia, em 96, ele chegou em 8º lugar. E o Fisichella, não se sabe, é um piloto sempre bastante rápido e disposto a brigar por posição aí. Giancarlo Fisichella, que tem 7 pontos no Campeonato Mundial de Fórmula 1. O Frentzen está mais bem colocado, tem 13 pontos. A briga entre o alemão da Jordan e o italiano da Benetton pela segunda posição. Nossos repórteres acompanham a desocupação de Kosovo. E no Brasil, a menina que fugiu da guerra sonha com a carreira de modelo. Você vai ver hoje no Fantástico. E logo depois do Fantástico, as confusões de uma família que é um escândalo. Sai de baixo. No atual campeonato, o Fisichella fez um 4º lugar e 2 5º lugares. O Frentzen, que faz uma campanha muito boa, ele foi segundo na Austrália, ele foi terceiro no Brasil, ele foi 4º em Mônaco. Nesse momento, o Frentzen está repetindo a melhor classificação dele no ano, essa segunda posição, e o Fisichella já está conquistando o melhor resultado dele na temporada de 99. Faltam 4 voltas para terminar. E aí o Frentzen acaba errando, indo embora. Veja que está com o aerofólio traseiro arrebentado. A preocupação do fiscal com o Frentzen. Olha o Zanardi. O Zanardi dando uma olhada no que aconteceu com o Frentzen. A batida foi forte, o Frentzen acusou para o comissário ali uma dor na perna. O comissário fez um sinal combinado, que é o sinal convencional de que o piloto não pode sair sozinho, pelo menos agora, do carro. Está sentindo dor, hein? Aí vamos ver se eles conseguem recuperar o acidente. Aí já é o momento que ele está escapando e batendo forte. O Frentzen, que estava sofrendo a pressão do Fisichella. E na infelicidade do Frentzen, o Pedro Paulo Diniz chega à 6ª colocação. O Pedro Paulo Diniz chega à região dos pontos do Grande Prêmio do Canadá. Mika Hakkinen vem tranquilo agora para faturar a sua vitória. Safety car na pista. Safety car na pista, a informação de Pedro Bassan. Faltando 3 voltas para o final da prova. E eles vão arrumar do Ed Irvine chegar no Fisichella, isso? Vai ficar lá junto do Fisichella. Se isso der tempo de fazer alguma coisa, senão a corrida acaba com o safety car. É o risco que se corre a corrida terminar com o safety car. Hakkinen agora é o primeiro, continua sendo o primeiro. Fisichella assume a segunda posição. E o Ed Irvine tanto lutou, tanto batalhou, que beneficiado por uma infelicidade do Frentzen, o Irvine volta a estar no pódio, está na 3ª posição.
Ralf Schumacher é o quarto, Herbert é o quinto, e aí aparece o nome de Pedro Paulo Diniz na sexta posição. E aí a equipe médica já chegou, é um médico que está conversando agora com o Frentzen. O Frentzen está consciente, está conversando, mas acusou, como disse o Reginaldo, uma dor na perna. O safety car fica na pista. O gesto característico ali do fiscal, que eles têm uma sinalização convencional de grau 3, grau 2, grau 1 de incidente, né, com o piloto. E aí realmente ele fez aquele gesto, o Frentzen não pode sair sozinho do carro, deve ter algum problema na perna, a impressão que se tem na perna direita, embora o carro não tenha batido de frente, o que a gente viu só foi uma batida de traseira e ele caindo de uma certa altura. Aí nesse caso o que mais afeta é a coluna, foi o que aconteceu com o Nigel Mansell naquela corrida em 87 no treino do Japão. A corrida que inclusive ele acabou não participando, dando o título, dando o tricampeão ao nosso Piquet, título de tricampeão. Mas porque o carro caiu de uma certa altura. Foi o que aconteceu com o Frentzen. Ele está se movimentando até no momento, dá a impressão que está sinalizando alguma coisa na perna direita. E a respeito do outro acidente um tanto forte de hoje, o Villeneuve, que saiu mancando do carro, tá tudo bem com ele. A única coisa que não está tão boa é o humor dele. Já foi embora da pista aqui em Montreal, nem esperou para ver o fim da corrida. Os dois carros da BAR acabaram abandonando e agora sim o Frentzen saindo do carro, sendo amparado ali pelos médicos, um deles do Dr. Sid Watkins, que está ali à direita dele, a equipe médica, uma batida um pouco mais forte, ó, ele vai saindo, tá com a cara boa, mas a precaução está em primeiro lugar sempre para a segurança do piloto na Fórmula 1. É um alívio ver que ele está andando normalmente, embora apoiado, mas andando normalmente. E a corrida vai caminhando para o seu final, com o safety car na pista. Eles já estão indo para completar a volta de número 68 da 69. O safety car pode sair agora para acabar a corrida. Ele vai dar mais uma volta, vai ficar uma volta. Se ele sair na próxima volta, vai ficar apenas uma, para você ter a definição, com todo mundo junto. Ó. Ele passa agora aqui pela reta dos boxes, completa a volta. Completa a volta de número 68. 68 voltas completadas pelo safety car e, em consequência, por Hakkinen, Fisichella, Irvine, os três primeiros colocados. Depois o Ralf Schumacher, em quinto Johnny Herbert, em sexto Pedro Paulo Diniz. E aí eles vão para a última volta. Vão completar a última volta e vai acabar a corrida com o safety car. Olha o estado do carro do Frentzen, da Jordan. A essa altura, se terminar assim, Reginaldo, é lucro para o Pedro Paulo, porque daqui a pouco, se larga com uma volta, o Coulthard vai sair maluco para cima dele para tentar a sexta colocação. Como o Irvine vai sair para cima do Fisichella. Mas pelo jeito a corrida vai acabar com o safety car na pista. Com essa classificação, Hakkinen, Fisichella, Irvine, Ralf Schumacher, Herbert e Diniz, os seis primeiros. Pedro Paulo Diniz conquistando o seu primeiro ponto na temporada de 1999. Na sexta etapa da temporada, ele vai conquistar o seu primeiro ponto. Coulthard em sétimo, Mark Gene em oitavo, Panis em nono, Luca Badoer em décimo. 10 pilotos terminando o Grande Prêmio do Canadá. Aí a imagem do brasileiro Pedro Paulo Diniz, que vai festejar, claro, e muito o seu primeiro ponto, até porque ele se iguala ao companheiro de equipe, o experiente Jean Alesi, com um ponto cada um, o segundo ponto da Sauber. Corrida que acabou não sendo feliz para o Rubens Barrichello, que largou na quinta posição, vinha bem, e o carro resistindo. Tá aí o Herbert chegando ao final da prova, e o Barrichello acabou sendo atingido pelo Jarno Trulli, o Barrichello e o Alesi logo na primeira volta. Depois o Ricardo Zonta, também ainda no começo da prova, que acabou batendo na entrada da reta dos boxes. Mas o Pedro Paulo Diniz leva o automobilismo brasileiro ao ponto aqui no Grande Prêmio do Canadá. Não é o final de prova que o piloto goste, que o público vibre, porque acaba terminando a corrida de um modo muito frio. O safety car entrou agora no boxe e ele vem para receber a bandeirada. O Mika Hakkinen, aí está, a bandeirada para Mika Hakkinen, na sua corrida de número 118. Ele conquista a sua vitória de número 12. Hakkinen em primeiro, Fisichella em segundo, Irvine em terceiro. O pódio com Hakkinen, Fisichella e Irvine. A quarta posição para Ralf Schumacher, a quinta para Johnny Herbert
e a 6ª posição para Pedro Paulo Diniz. O brasileiro da Sauber conquistando o seu primeiro ponto na temporada. É o 6º ponto de Diniz na carreira. O primeiro na temporada de 1999. Pedro Bassan nos boxes. No box da Sauber, muita festa pela conquista de Diniz, o ponto dele, o primeiro na temporada. A namorada dele, a Cássia, festejando muito. Inclusive o Jean Alesi também aqui acompanhando a corrida e torcendo muito pro Pedro e aplaudindo bastante também ao final da prova. Bom resultado de Pedro Paulo Diniz, ótimo resultado para o Mika Häkkinen, que soma mais 10 pontos, vai a 34, assume a liderança do Campeonato Mundial. Tá aí a festa do finlandês Mika Häkkinen, o atual campeão do mundo, que vai para 34 pontos, deixando o Schumacher com 30 pontos. Ficam 4 pontos de diferença entre Häkkinen e Schumacher. E vem aí o Grande Prêmio da França, que é um grande prêmio num circuito que pode ser bom para a Ferrari, que a McLaren conhece também, para garantir mais emoção na Fórmula 1 99. Realmente um resultado até muito bom para o campeonato, né? Que aí a briga fica aberta de novo, a McLaren finalmente passa à frente no campeonato, o campeonato que vem desde o início sendo liderado pelo Schumacher. E o Diniz faz seu 6º ponto na carreira, ele que já tinha 2 vezes conquistado o 2º lugar, uma no Grande Prêmio de Luxemburgo em 97 e outra no Grande Prêmio da Bélgica em 97, aquele debaixo de muita chuva. 3 vezes ele fez o 6º lugar, na Espanha e na Itália em 96 e Mônaco em 98. Então é o 6º ponto que o Diniz marca na carreira. A classificação do Campeonato Mundial sendo apresentado aí agora. Em primeiro, Mika Häkkinen com 34 pontos. Em segundo, Schumacher com 30. O Ed Irvine vai a 25 pontos. Ficam com 13 pontos o Frentzen e também o Fisichella. 12 pontos o Ralf Schumacher ao lado do David Coulthard. O Barrichello se mantém ali com 6 pontos. E com 1 ponto agora também tem o brasileiro Pedro Paulo Diniz. A Ferrari com 55 pontos, apesar de todo esse estrago aí no carro do Schumacher. 55 pontos, 9 pontos agora à frente da McLaren na briga pelo Mundial de Construtores. E a Sauber aparecendo ali com 2 pontos. 1 ponto conquistado pelo Alesi, outro pelo brasileiro Pedro Paulo Diniz. Aí o sorriso do Ron Dennis. Daqui a pouco a festa do pódio. Daqui a pouco também toda a vibração do Pedro Paulo Diniz com o ponto conquistado. A gente volta já já aqui ao Grande Prêmio do Canadá em Montreal. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Para você ligado na Globo, estamos de volta aqui a Montreal, no Canadá, o circuito Gilles Villeneuve. Indo para o pódio o Mika Häkkinen. As bandeiras finlandesas cada vez mais presentes nas corridas aí pelo mundo. A classificação da prova depois das 69 voltas. Häkkinen em primeiro, Fisichella em segundo, Irvine em terceiro, Ralf Schumacher em quarto, Herbert em quinto, Diniz em sexto. 6 equipes diferentes pontuando no Grande Prêmio do Canadá. Coulthard em sétimo, Gene em oitavo, Panis em nono, Badoer em décimo. 10 pilotos apenas acabaram. O Frentzen ainda tem aí a sua classificação na 11ª posição, mas ele acabou batendo forte no final da prova. 10 pilotos cruzaram a linha de chegada. Dos 22 que largaram, 12 abandonos. Aí o Mika Häkkinen, que faz muita festa, porque ele tira um peso aqui no Canadá. Essa foi a 8ª prova dele. Agora só tinha conquistado um 5º lugar e só abandono. Hoje conquista a vitória. E o hino da Finlândia é executado para o novo líder do Mundial 99. Campeonato Mundial, Mika Häkkinen tem agora 34 pontos contra 30 de Schumacher. Ele tirou o boné do Fisichella na hora do hino da Finlândia. Agora o hino nacional britânico para a equipe McLaren.
A McLaren, que fica 9 pontos atrás da Ferrari no Mundial de Construtores, 55 pontos a Ferrari, 46 a McLaren. No Mundial de Pilotos, 34 pontos para Hakkinen, 30 para Schumacher, 25 para Irvine, 4 pontos apenas. Aí está o primeiro-ministro da província de Quebec, aqui no Canadá, entregando o troféu, Lucien Bouchard, entregando o troféu para o líder do Mundial e o vencedor da prova, o Mika Hakkinen. O troféu para o construtor campeão vencedor da prova, Lamar Duran, empresário canadense. Os prêmios estão sendo entregues. Agora o prêmio para o segundo colocado, o Fisichella. Depois para Ed Irvine, o terceiro colocado do Grande Prêmio do Canadá, que marcou o primeiro ponto na temporada para o brasileiro Pedro Paulo Diniz. Barrichello e Zonta não terminaram a prova, mas Diniz chegou na sexta posição e somou o seu primeiro ponto. Rubinho já tem 6, Diniz tem 1 ponto, só falta o Zonta fazer o ponto dele para os 3 brasileiros pontuarem no Mundial. Aí a festa do champanhe, Irvine foi a grande estrela da prova, uma corrida espetacular. Fisichella, o segundo colocado, assume a ponta. Mika Hakkinen do Campeonato Mundial. Daqui a 15 dias o Grande Prêmio da França. São só 4 pontos de vantagem de Hakkinen para Schumacher. Vem aí mais um grande duelo na Fórmula 1.